Começa mais um GigaCast. Hoje estamos fazendo um formato extremamente especial. É o formato de casamento do noivo, que eu tô casando aqui, tô com vários dos meus amigos presentes. E aí, cara, resolvi trazer uma galera que vocês já curtem muito, dois novos aqui que eu sei que vocês são loucos pra saber. E eu peguei a tropa do Brex, a galera que construiu mesmo o Brex com as próprias mãos, os devs supremos da parada, que são, pô, meus melhores amigos, e a gente forma um negócio que é a Gnomo House, que a gente chama, que é onde a gente ficou morando em vários lugares ao redor do mundo, pô, durante a pandemia, assim, então, pô, muito feliz de ter eles aqui com a gente. Então, o Gabe e o Jonathan, vocês já conhecem, né, que já fizeram uma entrevista aqui com a gente. O Gabe lá de Vitória, estudou em Harvard, gravou o GigaCast já muito forte, cara, trabalhou no Brex desde o começo. John foi o primeiro programador do Brex e tal, lá do Goiás diretamente, pô, fez a Pagar-me lá na marra, pô, e agora vamos entrar pro Domênio. O Domênio é a parada mais curiosa dele, ele que é o único que coloca o Jô Soares, tá ligado? É verdade, pode falar. Já começa aqui, né? O Domênio, ele, cara, ele também estudou em Harvard, e aí, cara, ele é um dos caras mais cabeçudos que eu conheço, velho, porque o maluco, antes de trampar no Brex, ele programava carro que se dirige sozinho, basicamente uns carros pra fazer autoentregas, tal. Antes ele trabalhou numa empresa construindo software raiz pra caralho, era de roteador, não? Eu trabalhei, foi um estágio, né? Foi um estágio, mas eu acabei trabalhando numa de roteador roots. Google também e tal, e aí você fala assim, tipo, ah, mas o cara é de Harvard, foda-se, não fez mais que obrigação, mas o Domênio, mano, o Domênio é mó raiz, mano, família baixa renda e o caralho, ganhou de bolsa no Band e tudo mais, batalhou na vida, pô, fez vários resultados bons aí, e mano, o nosso querido Derequitos, ele é o que tem o formato de carreira mais não tradicional, assim, ele foi o cara que conquistou mais na marra do código mesmo, tá ligado? Então o Derequitos, lá no interior de Santa Catarina e tal, aí ele falou assim, ah, vou fazer código aqui pra ver se eu ganho dinheiro, começou a fazer uns sites e tal, mano. Aí eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, aí ele caiu lá na Pagar-me, aí ele foi na marra, aí ele conseguiu entrar no PageJoy, que foi a empresa que o Gabe fundou, e aí o Gabe vendeu essa empresa pro Brex, e aí o Derek foi junto pro Brex, e aí, cara, tá construindo a empresa desde então, fazendo um maravilhoso trabalho aí. Então fiz a apresentação dos nossos convidados, e agora eu vou lançar nossos queridos patrocinadores, fazem esse trabalho aqui ser possível. E se você curte GigaCast, cara, já curte aqui o vídeo, se você não segue ainda, segue aí pra nós. Cara, o nosso primeiro patrocinador é a Latu, que eu tô muito feliz, cara, que um amigo meu acabou de mandar uma mensagem falando assim, tipo, pô, me passa o contato aí do pessoal da Latu que eu tô precisando de seguro cyber, ou seja, tá cada vez mais crescendo esse mercado de seguro, de responsabilidade civil. Então, se você toma um ataque de cibersegurança, os hackers te atacam, do dia pra noite você pode ter que pagar fines, multas, que podem acabar com o teu negócio do dia pra noite, você estaria protegido se você tivesse um seguro da Latu. Você consegue contratar esse seguro com facilidade, usando a tecnologia deles, e qualquer suporte que você precisar, o time deles está à disposição. Segundo patrocinador que eu vou trazer hoje é a Hyper, que é anúncios de geolocalização. Então, se você já tem um investimento em branding, você com a Hyper consegue fazer de maneira muito mais inteligente. Você consegue, por geolocalização, falar o tipo de estabelecimento que você quer as pessoas. Então, a Danone, por exemplo, para vender o Pro, faz direto com a nossa querida academias, né? Então ela vai lá na Hyper, coloca várias academias e aí fica mostrando anúncios para as pessoas que frequentam essas academias, que a Hyper faz com os esquemas de dados dele muito crazy lá. E o terceiro ponto aqui que a gente vai trazer é o nosso patrocinador é Gestor, que é Gestor com J, né? Gestor. Então, para você conseguir usar IA dentro da tua empresa, fazer os processos da sua empresa funcionarem com automação de IA, com muita facilidade, você pode usar a Gestor, que é uma ferramenta que, cara, tem um preço extremamente justo, uma tecnologia super fácil de mexer. Rapidamente você já vai estar pegando resultados e tirando a galera da tua empresa que fica fazendo aquele corno job, aquele trabalho que ele não gosta de que tá fazendo. Que ele sabe que ele tem mais potencial do que aquilo, mas alguém tem que fazer porque não dava para automatizar. Mas agora com a IA dá para automatizar e aí você pode usar a Gestor para fazer isso aí, sem ter que saber programar e tudo mais. Beleza? Vamos começar pro episódio, galera. Corta pro tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Tô brincando. Cara, a real que eu queria muito conversar aqui, cara, vamos falar de vibe coding. Vai ser o primeiro tema do dia. Vou deixar alguém chamar essa pauta aí, cara. Quem que vai? John vai começar, foda-se. O que você acha do vibe coding, John? Você é um viber ou não? É o futuro da programação, cara. Não tem... Só vai ter vibe coders mudando de ferramenta toda hora. O próprio meme lá que o Rick Rubin já diz. E é isso. Qual a tua ferramenta atual, John? O de vibe coder é a ferramenta que eu tô fazendo. Você tá criando o Vibe Master. É que o vibe coding hoje com coisa low level ele deixa a desejar. Diferente de um vibe coding com TypeScript, um front-end, um back-end normalzão. Entendi. Mas a gente tá chegando.
Mas, João, vou te perguntar, cara. Você, sei lá, na Alude, por exemplo, os caras não conseguem vibe code, mano. Porque pra eles é mais fácil porque eles já conhecem o repositório inteiro, já fizeram tudo mais, supostamente. Você acha que isso é tipo falta dos caras quererem de fato aprender a vibe code bem assim? Ou é mais, tipo, realmente pra projetos que já estão mais estruturados ainda é zoado? Nenhum outro. Tipo, as ferramentas de hoje, elas poderiam, tipo, saber usar o seu projeto melhor. Tem muito mais coisa que eu poderia fazer. Então, tipo assim, você acha que a galera que não tá fazendo isso hoje não tá usando já nas empresas respectivas e tal? Você acha que é porque não tá lá a tecnologia ainda pra funcionar? Não é a tecnologia de AI, é a tecnologia, tipo, integrando, mas é isso. Não é muitas pessoas não quererem usar ou estão fazendo errado, não. É que às vezes é difícil mesmo de, tipo, Codebase é grande, aí, tipo, ele já não sabe, tipo... Essa Codebase tem detalhes que o GPT tem que aprender primeiro e, tipo, coisas do tipo às vezes não funciona. Funciona muito melhor quando tem padrões já pré-estabelecidos ali. Por isso que funciona muito bem com coisa de front-end, com TypeScript ali. Tem muito exemplo até, né? O modelo consegue treinar bastante. Uhum. Tem uns padrões que você consegue meio que seguir. Quando você tem talvez no repositório aí um código mais antigo e tal, é difícil de pegar esses padrões. Tem um monte de coisa que, pô, só o cara que senta ali há 10 anos na esquina sabe como é que funciona, como é que o GPT vai adivinhar. Uma das coisas que a gente está fazendo no Brex para ajudar isso é que agora tem o conceito do MCP, né? Que é o Model Context Protocol, né? E é basicamente uma maneira de você prover informação mais estruturada para o modelo que ele pode usar para fazer alguma coisa. Então, um exemplo que a gente está fazendo é o MCP do nosso Design System. Então, se você quer montar a tela, né, que é o caso de uso, acho que os designers hoje estão usando muito o V0, por exemplo, para prototipar, etc. Mas você quer fazer um negócio mais de produção, usando o Design System da Brex versus o que o V0 faz lá, que é meio genérico, né? O MCP consegue prover os componentes, o contexto de quando usar, de quando não usar, quando usar um checkbox ao invés de usar um switch, por exemplo. E aí essas coisas estando com o MCP, ele consegue ter um contexto melhor do código. Eu acho que hoje é a maneira de resolver o problema, é você começar a adicionar mais contexto manualmente através dessas ferramentas. Porque os modelos ainda não estão lá em questão de integração, de indexar todo o seu código, entender a AST do código. A maior parte dos modelos hoje só entende o texto, né? E é até parecido com como um engenheiro aprende, né? O cara chega na empresa, o cara não sabe o que tá ali, assim, ele não vai indexar o código inteiro, você não vai mandar o cara ler cada pedaço de código. Mas conforme o tempo vai passando, ele pega os padrões, ele aprende como faz uma coisa. É tipo um MCPzinho aí que ele tá botando na cabeça dele que ele consegue acionar depois. Então, não é muito diferente. O Derek, você é um Viber no Brex hoje ainda ou você já é muito gestão, tá, mano? Então, eu diria que a gestão é quem vai começar a fazer mais vibe, né? Porque a realidade é que a gestão, geralmente, não na Brex isso não é mais verdade. Mas em muita empresa a gestão é meio clueless, né? Não sabe muito como codar, né? Então essa galera acho que vai se beneficiar, assim, né? Ao invés de pegar aquelas tasks chatas que o manager não quer tacar pro time porque sabe que vai ser um saco de fazer, e vai jogar essas coisas para vibe coding fazer. Eu acho que ainda tem um pouco de resistência em relação a vibe coding, porque os problemas que a gente resolve, pelo menos no meu time, são bastante complexos, são problemas de plataforma, e os modelos não conseguem resolver esses problemas de maneira fácil, porque tem muitas camadas de abstração. Mas os times de produto, quando eu estou no escritório, por exemplo, eu estou vendo a galera montar tela em mobile, tela em dashboard, e tudo isso aí com cursor e com as 500 ferramentas que tem disponíveis hoje. Então, apesar de eu não usar tanto e o nosso time não conseguir usar tanto, ainda eu vejo que tem muito time usando hoje em dia. Deixa eu perguntar essa também pro Derek e pro Domênico, cara. Tipo, quando começou a ter mais essa dominância de, pô, vibe coding, de, pô, programar mais usando ferramenta de IA, eu acho que, tipo, sei lá, não é um negócio que automaticamente a empresa começa a fazer isso, né? O Brex foi uma empresa que incentivou, e se incentivou ou não, ou como que foi o processo? Eu acho que é um processo que ainda está acontecendo, na verdade, né? É tudo muito novo e as empresas ainda estão tentando descobrir como fazer isso acontecer. Eu acho que o nosso incentivo inicial no Brex foi dar acesso às ferramentas, permitir que as pessoas usem. Obviamente, a gente tem vários... A gente não pode só sair usando qualquer ferramenta, então a gente aprovou umas 10 ferramentas diferentes e a gente falou para os engenheiros, escolha a que você acha melhor para você.
Então foi assim que a gente ajudou o processo de incentivar. É dar acesso às ferramentas e dizer vocês podem usar. E esse foi o primeiro passo. Eu acho que um segundo passo é começar a dar um pouco mais de direção de, por exemplo, nesse build cycle, a gente quer que 50% das features seja feito com AI. Eu acho que esse tem o segundo passo. Mas no primeiro passo, eu acho que é muito exploratório. E foi assim, acho que a gente começou. Não sei como é que é no time do Domínio hoje. E a cada 2 semanas aparece uma ferramenta nova também, né? Então, acho que você mesmo estava falando hoje, você mandou um pull request lá, tinha 3 bots que tinham revisado o seu PR. Você estava lá checando o que os bots estavam falando e tudo mais. Inclusive, isso é uma estratégia interessante, né? O de Code Reviewers. Acho que é um jeito muito bom que não é vibe coding, porque não está escrevendo código, mas é muito útil. Já pegou muito bug lá que... O que vocês usam, cara, para automatizar esse PR pull request e tal? Cara, tem algumas plataformas. O Copilot tem um deles próprios, né? E aí agora a gente tá tudo em trial period com 2 produtos. Um chama Ellipsis e o outro chama Graptile. Então a gente tem... E é o que o Derek falou, a gente tem várias plataformas. Assim, se você inclusive tem uma plataforma de AI, é só reach out que a gente talvez teste também. Então a gente tá bem aberto a explorar várias ferramentas diferentes. A do YouTube é aquela Cold Rabbit, mano. Que os caras já viram esse, mano? Cold Rabbit? Não vi, não. Mano, os sites de YouTube, os YouTube que eu fico vendo de programador, eu só falo dessa daí também. Essa daí deve ser pra Lit Code. Não é não? Cara, basicamente você manda lá o pull request e ele faz tipo o ML da parada às vezes, tá ligado? Ele faz tipo, ele tipo assim, se ele acha necessário ele faz assim, ele revisa tudo, você pode cagar vários padrões de código, supostamente. Eu não testei ainda também, cara, tô enrolando essa parada. O Ellipsis, ele é interessante. É engraçado que essas empresas a gente fala como se fossem vários produtões, né? Cara, é uma empresa de 2 caras, tá ligado? E o Ellipsis é muito legal, porque o Ellipsis você cria rules pro seu código e o jeito que você expressa essas rules, cara, ferramentas modernas, né? É um prompt. Então, que você escreve é literalmente um promptão falando, ó, quando chegar um PR que modifica esses arquivos aqui e adiciona tal coisa, manda uma mensagem nesse canal. Então, por exemplo, tem o nosso Principal Engineer lá, que hoje em dia a paranoia dele é garantir que o nosso esquema do GraphQL seja bom. Então, ele escreveu um monte de regra para mandar mensagem no canal quando um PR tem um esquema que não está bom. E aí ele vai lá e corre no PR e manda comentários lá. Ou começa a automatizar esses comentários dentro do Ellipsis. Então o Ellipsis é bem legal porque tem essa parada de customização. Pô, que maneiro, cara. Esse eu acho um negócio que a galera não tá usando tanto, né? Eu vi até um meme rolando sobre isso, que é tipo assim, pô, o cursor escreve, aí eu mando um desses revisar o código, xingar, aí eu mando de volta pro cursor, tá ligado? E aí eles vão fazendo isso. Gabezão, põe pra jogo aí, cara. O que você tá achando do Vibe Coding? Cara, eu concordo com o que o João falou, que Vibe Coding é o futuro. E que, tipo... Só que eu acho que as abstrações não estão lá ainda, né? Porque muito do que... A coisa que eu sou muito frustrado com programação no geral é que 90% do tempo que gasta programando é meio que, tipo... pegando uns tubos e conectando um tubo no outro, mas aí o tubo aqui tá um pouquinho menor e o outro tubo é um pouquinho maior, e pô, esses dois não encaixam, então eu preciso achar um outro negócio aqui que é um remendo de tubo, só que, não, mas esse aqui é amarelo, aí só encaixa no remendo que tem estrelinha amarela, aí, e tipo, você gasta 95% do tempo com isso. Quando você vai falar com a galera de business, e o que a galera de business está pensando é, pô, eu quero lançar um cartão de crédito novo que ninguém nunca fez, que é desse jeito. Então, eu estou fazendo um app aqui de, tipo, gerir os meus games, tá ligado? Porque eu estou jogando muito game, estou começando a ter até dinheiro em alguns dos games, eu quero ter um portfólio de tudo, sei lá. O app que você está querendo fazer, mas aí, tipo, em todos os lugares que eu já fui, eu sempre gastei como programador... raras exceções, 90% do tempo, não pensando nos games ou no cartão de crédito, e sim pensando se a estrelinha tá amarela ou se ela tá azul, tá ligado? E aí, tipo, isso cria um abismo entre o business e a galera de engenharia, tá ligado? Porque, tipo, a galera de engenharia tá ali, estrelinha é 5 ou é 6 pontos? Não, mas essa daqui é 6,5, e essa pontinha aqui, na verdade, é uma pontinha em cruz. Entendeu? Então é 5 pontas triângulo e uma em cruz. O pior é que aí você pega uma de 5 que não cabe direito e você faz caber. Aí, pô, mas essa em cruz aí, se botar um envelopinho em volta, fica parecida com as outras.
E, tipo, é literalmente isso que a galera de engenharia, eu inclusive, fica conversando. E aí a galera de business tá pensando, pô, a gente vai botar no canal, vai fazer um ad gigante, ou tipo, e o produto tem que encaixar com isso e não sei o quê. E, tipo, não tem lé com cré, assim, é tipo... Ô, Gabe, mas traz aqui pra uma parada mais tangível, assim, cara. Então, sei lá, um exemplo talvez que eu penso disso, sei lá, eu acho que é esse negócio de Ops, tá ligado? Mano, eu realmente não sei o que o cara de Ops passa 8 horas fazendo todo dia, mano. Alguém sabe? Eu sei, eu vou te explicar, é bem Sim. simples, tá? Como é que funciona? Qual que é a função do time de Ops nas empresas? Ela muda conforme o age, né? Que é basicamente assim, no começo, o time de Ops é tudo que Engineering não fez porque eles estão se preocupando com a estrelinha, ao invés de resolver o problema do business. Então, o time de Ops é marretada, né? Eles estão marretando lá coisa que o engenheiro não fez, né? Mais late stage, eu acho que os times de Ops fazem as coisas que são necessárias operacionais da empresa. Então, por exemplo, no Brex, alguém tem que fazer um investimento todo dia, que era um site velho que não tem como automatizar. Então, precisa fazer. Mas ainda tem muita marretinha em coisa que Engineering não resolveu. Não, mas eu acho que Ops era essa parada mais de ficar mexendo na AWS, tá ligado? Ah, DevOps. isso é DevOps. Isso é DevOps. DevOps é diferente. Pronto. Isso aí também vai acabar com AI. É, o DevOps realmente... Não, isso é maravilhoso. Eu não vejo a hora. Eu sei que tem várias soluções. Entra em contato conosco aí. Que basicamente fica observando o que está acontecendo em produção, todos os logs, todos os erros, e vai mandando PR para arrumar os erros. Não sei como é que não existe, tem que existir. Então, isso aí é um negócio que eu não vejo a hora de acontecer. Caraca, aí ó, você tá procurando ideia no GigaCast, tá aí o primeiro cliente aí pro Brex, manda o salve no LinkedIn, 1% de chance de te responder, mas 1% é menor que zero. Ô Gibi, você tá usando o que de ferramenta hoje em dia, cara? Você passa o dia todo programando, basicamente, né? Graças a Deus, passo o dia todo programando, tá muito legal a minha vida. Essa piada é porque o Gabe, ele viveu muito tempo sendo manager no Brex, cuidando de muita gente, aí ele voltou pro coração dele e falou assim, cara, eu curto mesmo escrever um código muito gostosinho. Eu gosto muito de trabalhar com a criatividade, sabe? E pô, quando você programa, você tá o tempo todo criativo. Nem que seja para fazer se a estrelinha vai encaixar na cruz ou não, você tem que ser criativo. Obviamente, eu também prefiro ter leverage de trabalhar com coisas que são mais relevantes do que isso, mas programando é muito legal esse negócio de ficar criando, né? E o que você tem usado, Gabe? O que eu tenho usado? Cara, eu tenho usado o Cloudão, né? O grande. Tipo, mas você copia e cola o código lá e tal, ou você usa aquele terminal dele, como que é? Então, o bagulho de AI é assim, os AI funciona, mas os AI não conecta com o mundo de fora, né? Então, tipo, pro código, isso é verdade para tudo, basicamente, para conectar com a sua empresa, com o seu banco de dados, mas também para conectar com o seu código. E aí tem o Cursor, tem alguns que estão fazendo isso, o Claude agora já tem até uns projetos, você consegue adicionar as coisas lá, eles fazem um RAG, não sei o quê. Mas, assim, sinceramente, eu não achei nenhum que resolveu o meu problema direito ainda. Então você usa mais, tipo assim, pô, vai começar um arquivo novo, alguma coisa E assim? colo, eu faço o meu próprio RAG ali, que eu, tipo, leio, olho os arquivos que eu acho que tem a ver, e cada vez é uns 3, 4, assim. E aí eu copio os arquivos no Claude, e é muito fácil copiar, colar, ele copia e cola o arquivo inteiro, ele só joga lá e eu falo, fala pra mim como é que faz. E eu uso mais de, tipo, thought partner, assim, de, tipo, um brother que fica conversando comigo sobre a ideia. E, tipo, uma coisa que para programar é muito útil, acho que para muita coisa, tipo, é você ter o código na sua frente. Porque quando você está fazendo design, você tem 3 jeitos de fazer uma coisa. É muito útil você olhar para o código das 3, porque você fica falando meio assim, imaginando como que o código ia ser. E eu, pessoalmente, tenho dificuldade, assim, de, tipo, imaginar como é que o código... Tipo, Pra você é mais fácil olhar o código do que imaginar o código, né? muito mais fácil. Então, tipo, quando eu tinha essa discussão que era, tipo, principalmente com parte do código que é importante, eu sempre falava assim, vou escrever os dois. Porque eu não consigo ter uma opinião que eu mesmo confio na minha própria opinião sem eu escrever os dois.
Tipo, senão fica tudo meio handwave, sacou? Nossa, que você acabou de descrever a minha vida. É sempre assim. Então, decisão difícil, a galera tá lá naquela paralisia, sem conseguir decidir. Eu falo, escreve os dois, que vai ser mais rápido pra você decidir do que ficar nessa lenga-lenga de o que vão fazer. É o clássico documento do 3 opções. Você gastou mais tempo escrevendo prós e cons das 3 opções do que você actually escrever as 3 opções e olhar e achar qual que é a mais bonita, né? Isso entra numa outra coisa que eu acho que tipo, tem um mito um pouco, na minha opinião, de que escrever código é o trabalho, assim. Tipo, escrever código é, pra mim, a parte mais fácil de todas. O mais difícil é você decidir o que você quer. Mas, número 1, é você entender o sistema e você ter ele cacheado na sua cabeça. E número 2, você decidir como que você vai conectar a cruzinha com o negócio, com não sei o que, e fazer a coisa na cabeça, né? E aí, quando você tem isso, escrever demora 5 minutos. Tipo, quase até coisa grande demora 5 minutos. Então, tipo, se escreve 2, 3 vezes, e agora com Claude, você demora 5 minutos, demora 30 segundos agora. A estratégia que eu tenho usado bastante, não sei se vocês fazem esse também, cara, é que eu faço uma primeira versão que é full vibes, tá ligado? Eu realmente não sei o que tá acontecendo, assim. Aí só mais pra entender o problema, entendeu? Então, ao invés de ficar pensando muito no problema, assim, sem fazer nada, eu falo assim, não, vou começar a resolver essa porra um passo de cada vez, eu vou pensando na ideia. Aí depois que tá funcionando, eu faço um código decente, tá ligado? Já fizeram isso, não? Com certeza. Com certeza. Eu, por exemplo, trabalho muito com o John ultimamente, a gente está trabalhando junto nesse projeto que estamos animados, chamado Capela. E ele já tá pensando nesses problemas há muito mais tempo do que eu, tipo, há anos a mais do que eu. Então, tipo, só pra eu conseguir discutir alguma coisa com ele, eu preciso abrir um branch, assim, em quase qualquer das coisas que a gente trabalha, que é Vibe, Gabe, o branch da coisa. Que aí eu fico, eu tento qualquer coisa no negócio, aí eu começo a pegar o feeling das questões, assim. Aí eu estou pronto para ir conversar com o John, que já tinha feito umas coisas parecidas do jeito dele 2 anos atrás. E aí a conversa flui. Porque eu aprendi, porque no começo eu tentava conversar antes, entendeu? E aí, tipo, eu não estava entendendo nada, e era muito complicado, ADHD, não sei o quê. E aí, depois que faz um pouco desse vibe coisa, eu vou jogar tudo fora? Vou. Mas funciona muito melhor. Cara, mas depois você sabe o que fazer, você faz muito rápido, tá ligado? Você sabe que você faz em 5 minutos. Eu acho que isso é, inclusive, uma discussão interessante sobre esse negócio de eu tava falando com o John sobre isso esses dias, quando a gente tava dirigindo pra cá, que, pra mim, às vezes eu tenho que tomar a decisão de como é que eu quero gastar o meu tempo. Porque tem problemas que eu já sei como resolver e que, se eu só resolver o problema, vai ser mais rápido do que eu tentar promptar para resolver o problema. Então, eu acho que isso ainda existe hoje de precisar fazer. Provavelmente no futuro isso não vai mais ser necessário, mas hoje ainda existe esse processo de decisão. Então, acho que o que o Gabe estava falando, que eu acho que é legal, é esse negócio do brainstorming, que é você usar o LLM para você fazer brainstorming de ideias que você ainda não sabe bem certo o que você quer fazer. Porque muitas vezes escrever o código não é o que gasta tempo. Escrever código geralmente é rápido. O difícil é você chegar numa solução. E às vezes você já sabe qual é a solução. Então, tentar usar o clássico, né? Tentar usar uma marreta para marretar um parafuso, não funciona. Eu acho que tem que ter esse julgamento de valor no começo. Assim, você vai ser mais eficiente escrevendo código você mesmo? Vai lá e escreve o código, entendeu? Agora, se você vai ser mais eficiente usando IA, usa IA. É meio um negócio, tipo, pra você conseguir editar o código direito, ainda mais num projeto que já existe, não um negócio que você acabou de começar a criar com AI agora, é um problema de ergonomia, de interação e de UX com a ferramenta de modificar o código em UI. Usar ele só, tipo, direto no Claude, no ChatGPT, como pra discutir a ideia, tipo, você não tem muito problema de ergonomia, você não vai perder muito tempo fazendo uma coisa que não é discutindo a ideia que você quer discutir, de fato. Mas é uma coisa que vai, tipo, conforme as tools vão evoluindo agora, tipo, daqui a pouco isso não vai ser mais um problema. Ô, Timão, eu lembro que você usava o Copilot muito por comentário, né? Você fazia o comentário ali, ele só ficava dando tab na parada e tudo mais. Você hoje também... É o teu workflow ainda ou não? Só que, tipo, o Copilot não é igual a essas outras ferramentas. Tipo, não tem nenhuma ferramenta que é igual ao Copilot. Porque, tipo, no Copilot você pode, assim, promptar e pedir pra ele editar o negócio, mas isso não é a feature principal do Copilot. A feature principal do Copilot é você estar escrevendo e ele autocomplete uma linha
ou tipo Um bloco. uma sentença. Porque nisso daí, geralmente, ele não tem que ter contexto do que nada no seu projeto faz. Só dentro daquele microescopo daquela função. E se você não estiver fazendo umas funções enormes, que tipo, nenhum código decente geralmente teria, essa função ela já foi escrita de 10 maneiras diferentes em 20 programas diferentes. Então ele conhece todas. Então é muito bom porque, tipo, às vezes tinha umas funções assim, você tá usando um TypeScript com uma linguagem com uns tipos meio bizarro, tá fazendo um negócio meio de infra. Dá uma preguiça só de pensar em como é que usaria aquele tipo. Aí ele já sabe, ele já entendeu o que é pra fazer. Mas naquele contexto pequeno. Então você vai no tab, escreve umas letras, tab e flui. Eu acho que eu sou tipo 30% mais rápido. Só com. Tipo, mas você usa. Esse é o teu majoritário ou você também usa o Cloudão, vira e mexe? Mas o Cloud nunca tá escrevendo código pra mim. É mais trocação de ideia mesmo. Se eu for fazer front-end, o Cursor Agent, esse tipo de coisa, funciona mais end-to-end, assim, resultado. Mas ultimamente eu tenho escrito muito Rust e tanto por ser mais novo, ter menos training set, mas também por ser mais complicado o Type System, tipo, ele não consegue, tipo... Eu sempre tenho que modificar o código inteiro, porque eu tenho que acertar alguma coisa que ele não teve feedback que precisava. Mano, se alguém que já engrenou em Rust também ou só o John, né? No Por Hora? Gibson tá no Rust também. Tá tudo no Rust também. E aí, mano, vocês argumentam pelo Rust, mano? Cara, tem o Type System mais tunado que eu já usei. De uma linguagem de verdade, assim. Tem muito Type System tunado que é uma linguagem acadêmica. De verdade, assim, pra usar. O Rust é de verdade, funciona muito bom. O level de love do Rust aqui pela galera é que o John, quando eu conheci um pouco ele tava no Go, né? Ele era o cara do Go, tudo era Go. A gente escreveu um monte de código em Go no Pagarm e tal. Go era a linguagem. Gomunismo. E aí o que aconteceu é que hoje em dia você fala Go, o John tipo, Então, assim, esse é o level de Rust que ele tá. É que, gente, o negócio é, você não precisa de garbage collector. É que a galera, essa é a discussão assim que você vai chegar no tipo, você tem garantias que não tem violação de concorrência em Rust, quase. Onde que você tem isso? Não dá. Como é que você escreve um database nesse negócio? Sem que seja assim, não dá. Mas qual que foi a grande inovação do Rust, mano? É isso? Cara, deixa eu tentar botar de um jeito... Não, pode falar normal que eu tento colocar em palavras simples. Vamos lá. Quando você tem que alocar a memória, tipo, por que JavaScript é mais fácil que o C? Uma das Porque você não tem que pensar nisso, ele tem um garbage collector que limpa a memória pra você depois, né? Isso. E aí, o problema do garbage collector para certas classes menos triviais de software, tipo, escrever o browser em si, escrever o renderizador de um jogo, software real-time de device, é que... Me deu um blank, fala a pergunta de novo. A pergunta é por que o Rust é bom, Isso, por que o Rust é bom? E aí, tipo, com Garbage Collector geralmente não tem performance. Aí o que você faz? Você vai lá escrever, o que você fazia? Você escrevia em C, em C++. E aí, legal, você tem que fazer o gerenciamento da memória manualmente. Mas isso também significa que se você fizer alguma coisa errada, não necessariamente seu programa vai crashar imediatamente, mas você pode abrir uma vulnerabilidade que, tipo, alguém pode injetar um código no seu servidor pela internet e, tipo, rodar qualquer coisa. Tipo, geralmente, tipo, 20 anos atrás, 10 anos atrás, que era muito mais comum o negócio hacker invadir o servidor, tipo. Hoje em dia você escuta isso menos, é mais, tipo, um grupo hacker num ataque muito target, gastou muito dinheiro pra fazer isso. Antes era só inject. Sim, mas, tipo, antigamente era porque era cheio dessas coisas. But to be very clear, né? O motivo do porquê todo mundo consegue jogar joguinho no PS2, no PS3, no GameCube, todos os consoles aonde teve chipagem eventualmente, é por causa disso. O que é o Nintendo Switch? O Nintendo Switch foi literalmente código em C, que alguém exploitou o código em C, conseguiu rodar códigos que não era suposto de rodar lá dentro. Então, é gerenciamento de memória, né? Vocês tiveram um passado hacker, mano? Vocês têm histórias hackers assim, mano? Que são histórias hackers, né? Que é um hacker O pra você. Henrique, ele ficava fazendo phishing com a galera da sala pra roubar a senha de Orkut, por exemplo. Aí eu roubei a senha do Orkut de todo mundo. Esse aí acho que bastante gente fez. Eu fazia o seguinte, eu tinha duas estratégias. A primeira era chegar no laboratório de informática e trocar o etc host de todo mundo para apontar o Orkut para minha página, que era exatamente igual. Calma aí, você mudava no roteador.
Não, em cada computador. No /etc/hosts do Linux ou do Windows, eu mandava pro meu IP, exatamente. E aí lá dentro eu servia uma página igualzinha, que era copiado e colado, só que o form mandava pro meu server em PHP, né? Porque PHP, né, gente? PHPzão era a linguagem dos hackers na época, né? E aí salvava a senha e postava pra logar no Orkut. Então, pra pessoa, ela logou normalmente. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Daí esse era na sala, né? Mas eu queria roubar a senha do Orkut da galera no computador dela. Então o que eu fiz? Eu fiz um cartão de Feliz Natal, né? No Flash. Com umas animaçãozinhas, umas fotos da turma, né? O clássico fotos da festa.exe, né? E aí mandei por e-mail pra todo mundo. Todo mundo abriu a animaçãozinha, instalou no computador deles um negocinho, né? E aí eu pegava e ficava recebendo a senha de todo mundo. Não, Bruno, mas você não fez um vírus que só pegava o Orkut ou você pegava tudo? Não, daí depois eu descobri o Keylogger. Daí, no Keylogger é quando entrou no limite do hackerism da minha vida. Que eu falei assim, eu consegui o número de cartão de crédito. Eu falei, agora passamos do limite. That's too much, né? That's where we draw the line. Vocês tiveram alguma dessa, não? Eu também botei Keylogger, porque eu jogava um jogo que chamava Fly for Fun, que tinha uns bichinhos que andavam no skate assim, voando, e eu jogava com aquele que era um ioiô, tá ligado? Que é tipo um arqueiro, mas em vez de você tacar flecha, você taca ioiô nos bichos. E pô, era muito maneiro o joguinho. Aí eu fiquei ganancioso, né? E aí eu fiquei querendo, tipo, pô, ter os carinha lá que, pô, rajava muito mais do que eu. E aí eu também botei Keylogger. E pra pegar a conta de algumas pessoas, fingir que eu tinha um negócio... Eu fiz uma screenshot, fingi que tinha um hack que eu criei, que você apertava um botão e todos os monstros da tela morriam com aquele botão, tipo um shift kill, assim. E eu falei, só instalar esse .exe aqui, que você explode todos os monstros da tela. E era só um screenshot. Aí eu peguei os poring do jogo lá, eram uns morceguinhos, e aí eu copiei, fiz um screenshot de um monte deles morrendo ao mesmo tempo. Um monte de morceguinho morrendo ao mesmo tempo. Aí você mandava tipo no fórum, assim? Page, sim, botei em algum fórum, e aí botei o .exe lá que vinha com o Keylogger. E aí, tipo, mas no final só entrou um noob ou dois lá que era pior que eu, não sei o quê, e aí, tipo... Eu precisei da ajuda do meu pai também pra fazer, porque eu não tava começando. E teu pai falou, vamos hackear junto, filhão. Não sei o negócio aqui. E aí eu também decidi que o caminho pra mim não era aquele, mas encerrou-se a minha... A ganância do Fly for Fun corrompeu o menino, cara. Ô Gabe, mas nessa daí, só pra explicar, né, pra galera na real, cara, o Keylogger é basicamente um negócio que você instala no computador e ele fica meio que transmitindo pro cara, o hacker e tal, tudo que você clica no teu teclado, entendeu? Então, clicou os números lá do teu cartão de crédito, ele vê que tem uma sequência de 16 números e tal, ele fala assim, pô, essa porra aqui, tenta 2, 3, roubou teu cartão de crédito. É isso não? Tô falando loucura? Exatamente, mas daí você manda esses números para um canal do IRC, tá bom? Não ensina também, pô. Opa, Não pera. pode ensinar, moço. Aí você tá chegando na parte legal. Exatamente, Fala aí, tem um Jojo, bot fala aí. Todo mundo é meio parecido com o que fez, né? Tipo, eu tinha uma botnet que chegou a ter 50 computadores de algum BR aí que gostava de baixar cheat em jogo. O que eu fazia? Eu ia lá na webcheats.com.br. Um famoso. Ou melhor ainda, tinha um fórum internacional de cheats. E o cheat saía primeiro lá. Aí eu ia lá, baixava ele. Às vezes trocava a imagem, às vezes não. Embedava a botnet que eu tinha feito, que eu descobri que dava pra fazer botnet. Dava pra você fazer um programa que fala no IRC. Aí eu embedava lá e o cara baixava o cheat pra jogar no Grand Chase. Era no GC. Caralho, comenta aí se você jogou GC, Fly for Fun ou Ragnarok, tu vai comentar aqui nesse vídeo agora. Quem sabe você não tem já teve um binário lá instalado. E o que o meu bot fazia? Porra nenhuma. Ele instalava, ficava lá, conectava no Mir, que eu conseguia fazer auto-update, signed auto-updates. Eu conseguia pegar estatística da CPU, mais alguma coisa. E aí eu conseguia fazer DDoS Insight. Acho que eu tinha
Já prescreveu, tá, gente? Eu tinha uns 10 anos de idade. Pô, faz tempo mesmo, hein, velho. Dá pra você ter tido um filho e já ia dar balada com você. Vocês usavam Mirk ou CyberScript? Nossa, CyberScript. Eu usei CyberScript bastante tempo. Eu comecei no Mirk, mas aí rapidinho eu mudei pro CyberScript porque eu achava muito melhor. Quando eu comecei a usar essas coisas, tipo, o MSN já funcionava decentemente. Então, tipo, o Mirk era tipo, quando você tinha que ir em algum lugar, a turma funcionava no Mirk ainda. Porque... Eu ia no Mirk porque era o único que tinha as trivia, e que era trivia de anime. E que, na real, foi um negócio que, tipo, aumentou muito meu amor por anime, que eu já tava vendo Naruto, assim, gostava muito. Só que aí tinha trivia que só tinha no Mirk, ou no CyberScript, que era tipo um chat que você ficava lá, e tinha um bot desses aí que vocês estavam falando, que ele postava uma pergunta sobre temas de variados. Aí tinha canal sobre qualquer coisa e tinha canal de anime, eu ficava só no de anime. Aí perguntava assim, como que foi a luta do não sei o que, qual que foi a 17ª luta do exame Chunin. Quem ganharia entre Yondaime e Itachi? Você tem que escrever exatamente a resposta com os caracteres, tipo, até o que tá uppercase, lowercase, tem que estar exatamente o que tá no banco de dados do negócio. Só tem uma resposta. E aí, o que os malucos ficavam fazendo? Ficavam decorando o que é a luta entre Rock Lee e não tinha ponto. A luta era ponto. E aí, era quem escrever mais rápido, aí ficava um monte de maluco. Mas era um jogo isso? E eu aprendi a teclar rápido por causa dessa trivia. Não, era todo um submundo da... Teclar. Teclar agora entregou mesmo, né? Agora, eu vou dizer, eu acabei de conhecer a primeira pessoa que entrava no Mirk não para hackear. Porque eu não eu entrava no Mirk só pra isso aí. Assim. Pra mim não tinha outra... IRC, Internet Relay Chat, foi tipo Slack. O Slack é literalmente uma cópia do IRC. O negócio de canal com hashtag veio do IRC, né? E é um negócio que é um servidor, que você pode host um servidor. Aí tem uma lista de canais, você pode entrar num canal, você tem um nickname. Você pode criar um canal e cada canal tem um tópico. E é isso. Essas são todas as features do IRC. E esse negócio de bot no Slack, bot com AI hoje em dia, isso aí tudo já existia nos anos 90 no IRC. Só não tinha AI, mas os bots faziam comando e botava, tipo, efeito e mandava mensagem, dava poder pro moderador, entendia todas essas loucuras. Se você digitar no Slack hoje, /me, e aí um texto, o texto vai ficar em itálico. Por quê? Porque no IRC ficava em itálico também. Tem outra boa que você pode fazer no Slack, se você sair do canal, você pode fazer /live, mas você pode fazer /parte. /parte também, /parte também, Só não tem /ban, né? Domênico, você não tem uma história suja não, cara? Cara, acho que quando eu comecei a programar, eu usava muito... Era nas famosas comunidades de Orkut, né? Quem nunca? E tava numa lá de um antivírus. Que não será O maluco chegou inocente lá do antivírus, tá ligado? Vou aprender sobre antivírus, que legal essa comunidade. Era a comunidade do antivírus, aí eu colei, eu tinha acho que, sei lá, 8, 9 anos, alguma coisa assim, 10 talvez. E eu tava aprendendo, era batch scripting, assim, não era nem bash, era aquele negócio horrível do Windows, que eu não sei como é que as pessoas conseguem viver com aquilo. Mas eu queria, porque queria esse antivírus, ele era pago, pô. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma instância uma virtual machine. Desculpa, você tem 10 anos de idade, tá ligado? O cara quer qualquer coisa ali. Pô, mas queria tanto antivírus, tá ligado? Antivírus era mó bom. E eu tava na brisa de que eu tava com esse medo de, tipo, eu vi essas coisas da galera hackeando e tal, e falei, mano, eu não quero, tá ligado? Vou baixar o cheatzinho aqui pro Ragnarok e preciso checar que o bagulho tá assim. Tá, agora ele entregou de onde é que ele tava vendo que ele é um antivírus, né? Agora ele sacou. Tá louco. Ele tava louco pra clicar no Mães Russas Solteiras a 2 km. Mas aí eu basicamente queria esse antivírus, e aí eu peguei eu peguei uma VM, instalei acho que era, nem era o Windows XP, sei lá que Windows que era. E eu olhei o registro do sistema antes de instalar. Quando eu instalei, depois que eu ativei o trial period, né, aqueles 30 dias de graça,
E depois que eu desativei o trial period, depois dos 30 dias, eu consegui ver, tipo, era bem bobo o mecanismo deles, mas na chave do registro do Windows tava configurado, tipo, o período de trial. Então eu escrevi um script que botava lá naquela pasta do... Eu nem lembro. Aquela pasta do Windows que quando você inicia o computador ele já roda um negócio, automaticamente o script. Eu não lembro o nome da pasta. Eu botei um batch script lá que a cada 28 dias... 27 dias, porque tinha que contar para fevereiro, né? A cada 27 dias ali no começo do mês... eu não queria saber qual mês era. Então, no dia 27 de todo mês, ele resetava o trial period. E aí você tinha um antivírus basicamente de graça, tá ligado? Era assim que o ativador do Office funcionava também. Exatamente. Então, e tinha muito software que era assim. Mas aí o que eu fiz é que eu postei essa parada no canal do antivírus, da comunidade do antivírus. E aí a galera começou a usar pra caramba. Tava tudo postado no 4Shared, né? For share. Cara. Pô, mas aí os caras do antivírus arrumaram, mas não era software as a service, né? Os caras não conseguiam atualizar, né? Não, era uma versão específica que era aqueles antivírus que vinha em CD, tá ligado? Então não tinha até update e tal, mas eventualmente eles arrumaram isso. Norton Antivírus. Era o Norton? McAfee. Era o McAfee, Aquele que sempre. não deve ser nomeado. Aquele lá. Sendo nomeado. Mas esse Mafi lá, mano, o cara é muito louco, né? O café lá é o cara. Ô, se você não assistiu, mano, assistiu os documentários dele no Netflix. Esse cara foi o que fundou o antivírus lá, o Mafi lá. Mano, eu juro que eu tenho que pegar alguma fonte pra eu ver tanto de loucura que esse cara já fez, mano. Assim, cara, literalmente o cara na Costa Rica matando o vizinho com puta e não sei mais o que. É, cara. O cara é bilionário. O cara surtou bizarro, né, velho? Pô, a gente tem que falar... Não vou falar muito desse cara, não, mas ele é uma referência que eu não quero seguir muito, não, cara. Ele foi num caminho meio pediri vibes, assim. Ô, vamos fazer uma pergunta de roda aqui, ó. Começando com o Domênio. Domênio, qual foi a primeira grana que você ganhou na tua vida que você ficou bolado? Calma, que eu fiquei bolado. Você ficou feliz, assim, se fosse assim, caraca, eu tô rico. Mano, não tem nada a ver com tech, mas... cara, eu tava meu pai tinha uma banca de jornal. E aí, assim, não sei se você sabe, mas banca de jornal hoje em dia não dá dinheiro pra nada, a não ser figurinha de Copa do Mundo. Aquele negócio é uma mina de dinheiro. E eu tava, acho que na 7ª série. Acho que na 7ª série. E era a Copa de, sei lá que ano aí, era uma das Copas. E eu tava louco pra comprar um Xbox 360. 2006, era a Copa 2006, acho. Acho que era 2010. Acho que era 2010. Tá bom. 2010, então você tava na 8ª série, acho. 8ª série. E eu tava louco pra comprar o Xbox 360. Tava saindo um novo Final Fantasy aí, quem nunca. Tava louco pra jogar. E aí eu só peguei as figurinhas lá do meu pai e eu comecei a vender na escola. Eu estudava numa escola, eu tinha bolsa numa escola particular e a galera não sabia muito quanto que custava a figurinha, tá ligado? Eu botava um markup de 3 vezes do preço da figurinha no bagulho e eu vendia de pacotão. Então, como eu vendia os pacotão de 50, eu falava um preço X, que era 3 vezes o tanto que era o negócio, o cara pagava, porque ele achava que era o preço do pacotão, porque ele não ia saber quanto que custava cada um. E foi assim que eu comprei meu primeiro Xbox. Show de bola. Que da hora, cara. Então foi basicamente roubar da banca e extorquir Playboy. Pô, eu pagava o custo da figurinha, meu pai deixou todo o lucro pra mim. Então... Ah, tá. Você comprava o teu pai, você não roubava. Ele me dava as figurinhas e eu vendia na escola. Seu pai sabia quanto que era o markup? Não, inclusive se você ouvir esse podcast, eu cobrava mais caro das figurinhas da galera. Tá admitindo aí em vida, né? Mas agora tá tudo perdoado que você é o dono da banca, né, Domênio? Exatamente, eu comprei a banca recentemente do meu pai. Cara, a galera chama isso de uma coisa diferente, né, Lesão? Chama de empreendedorismo. Empreendedorismo, filho. Ó, aqui nós estamos com uma roda forte agora, hein, mano? O dono de banco, o taxista, tá ligado? O músico. O John e o Derek. E aí, você, Derek, qual foi a primeira grana? Não, essa história é engraçada, porque eu tava sempre inventando coisas, assim, escrevendo código. Meu pai tinha um mercado, então eu falei, nossa, eu vou substituir o programa de mercado dele um dia, né? Ele me rejeitou, ele não quis. E aí, eu nunca fui de jogar jogo, mas meus amigos eram, então eu ia nas casas de jogo junto com eles. Aí, dia, não era lan house ainda, né, porque eu sou velho, então era casa de, tipo, PlayStation, né, que alugava PlayStation, Xbox, essas coisas, né, e aí pagava pela hora, consumia um monte de coisa. A gente ia lá direto, todo dia, toda semana, 2, 3 vezes a semana. Aí eu comecei a conversar com o dono do negócio, né, eu falei pra ele, cara, como é que você marca o tempo aí? Aí ele pegou e mostrou um caderninho, era tudo um caderninho, literalmente um caderninho. Aí ele colocava lá o nome da pessoa, quando entrou, tudo que consumiu, literalmente todos os produtos que consumiu. Eu falei, mas você acerta o tempo? Ele falou, cara, eu não acerto muito. Às vezes, tipo, eu cobro errado, cobra menos e tal. Eu falei pra ele, deixa eu fazer um programa pra resolver seu problema.
Ele falou, tá bom. Daí eu fiquei no meu tempo livre da escola, eu gastava tempo escrevendo programinha de controle de tempo da Lan House, né? Não era LAN, mas enfim. Aí eu fiz o sistema pra ele, com controle de estoque, tudo e tal, bonitinho, pra ele poder colocar salgadinho, coca e tal. E aí foi a minha primeira venda, eu cobrei R$ 160 em 2003, eu tinha 13 anos. Aí eu cheguei em casa com R$ 160 e minha mãe falou assim, de onde é esse dinheiro, menino? Aí eu falei, eu vendi o programa que eu fiz pro cara lá. Daí ela falou, não, nós vamos resolver isso agora. Aonde, quem é esse cara? Aonde é que ele tá? Ela me colocou dentro do carro. Programa pra um cara, velho. Eu fiz um programa pra um cara, tá ligado? Pô, é difícil, eu entendo, entendeu? Em 2003, ela me levou até lá no negócio e falou, você conhece ele? Aí o cara falou, sim. É verdade que você comprou um software dele? Ele falou, é. E você pagou um menino de 13 anos? Aí ele, Mas é normal? Daí ela falou, normal. Por quê? Ela falou, não, é porque o menino de 13 anos chegou em casa com R$ 160. Roubou, né? Aí, né, foi a minha primeira venda de software, foi isso aí. Caraca, bro. E você, Gibson, qual foi a primeira grana? Cara, eu me lembro quando eu tava em Harvard, na faculdade, que eu trabalhava como TF do CS50, então eu já ganhava um dinheirinho, mas tinha os caras da Business School, tá ligado? Que, tipo, eles tinham umas aulas que eles, tipo, tinham que fazer alguma empresa naquela aula, e eles meio que tinham um budget de $5.000 pra fazer, cada um tinha que terminar no semestre. E aí, um cara desse apareceu que precisava de um app que era um Google Maps, assim, basicamente, e botar uns place mark em cima do Google Maps, que em vez de mostrar, sei lá, as coisas, mostrava alguma coisa do app dele, que eu nem lembro o que era, sei lá. Imagina que é os postes de luz, que é o app dos postes de luz, você tem que, aqui tá a posição dos postes de luz, aparece e eles botam no mapinha. O trabalho era esse. E, cara, eu levei aproximadamente 20 minutos pra fazer e ganhei, não foi os 5.000 inteiro, mas foi tipo $2.500, $3.000. E eu fiquei assim, caraca, essa foi, eu acho que a quantidade de dinheiro por hora que eu nunca vai bater. Em 20 minutos, $2.500. Devia questionar todas as decisões que fez até hoje, devia ter seguido esse caminho, tá ligado? Lá naquela aula lá do Business School e atrás dos caras falavam, eu faço só. Bro. Mano, eu lembro que tinha um grupo, cara, acho que foi até um de vocês que me mostrou, que era da galera, meio que os caras de tech zoando os caras de business, que chegam e falam assim, tipo, bro, I have a startup idea. Como que era o nome desse grupo? Tinha muito isso, tinha uns caras que me levaram uma vez pra jantar, e tipo, eu já tava trabalhando muito no negócio do CS50 e tal, e tipo, eu falava não pra todo mundo, já aparecia um monte de pessoas assim. E aí os caras uma vez me levaram pra jantar. Parecia aquelas cenas do Social Network mesmo. Aí, tipo, lá no meio do jantar, eles vieram com uma pastinha, assim. E a pastinha tinha, tipo, escrito Confidential com o meu nome. Era uma das paradas. Eu não acredito. Tinha Confidential pra gamer, não sei o quê. E eram dois caras meio que, tipo, que tinham grana, alguma coisa assim, que estavam querendo fazer o business idea dele. Parecia com aquela história do Social Network mesmo. Mas era um outro tipo de app, de negócio de médico e tal. E, pô, eu sou amigo deles até hoje, eles são gente boa, mas, tipo, eu declinei, mas eu achei maneiro. Mas, tipo assim, se você fosse fazer o que eles estavam fazendo, você levaria o papelzinho escrito Confidential? É meio cringe. Não, eu acho... Mas, de uma certa forma, eu tô contando deles hoje, não dos outros 75 Exato. Que não fizeram o papel. Então tem algum valor. Então foi no mínimo especial, né, cara? Foi no mínimo especial, porque tipo, tiveram um monte de outro que hey, I have a business idea for this app, não sei o que tipo, pô, foi só isso que teve. Aí, se você quiser testar essa ideia, se for contratar alguém, você vai falar um pitch, cara, escreve lá Confidencial atrás da página, bota o nome da pessoa, leva uma pastinha, tá ligado? Vai sentir, compra da gente que esse deu certo. E você? Eu prefiro tentar encorajar a nossa audiência a fazer uma versão menos cringe. O que me veio agora
é o que o DD, nosso amigo da Loot Rush, fazia na Voxus antes, de tipo mandar um dragãozinho de pelúcia para as pessoas. Teria funcionado, eu estaria contando aqui hoje se eu tivesse ganhado um dragãozinho, e na minha opinião seria muito menos cringe, poderia ser um Pokémon também, que eu gosto bastante de Pokémon. Inclusive fica essa pro Dedê. Dá um dragãozinho pra nós, pra gente botar no cenário do GigaCast. John, você, tua primeira grana suja. Não é suja, né? Sabe devagar. Não. Eu tô tentando lembrar se teve outra, mas teve uma que eu ganhei. Eu comprei o Black Ops 1 da Steam. Esse dinheiro, com uma expansão em dólar. Era pra traduzir um site. Cara, assim, eu acho que isso pode ser uma alucinação, tipo, pra trás, assim, tipo, você acha que essa foi a memória mesmo? Mas, cara, eu acho que foi com o Odebrecht, eu tinha 14 anos. Que era um site de uma construtora que eles precisavam, eles tinham em português e tinha traduzido. O texto traduzido das páginas, mas é em ASP, usando axas de banco de dados. E eles precisavam que quando clicava na bandeirinha do inglês, o site trocava para inglês. E eles já deram o negócio traduzido. Eu só tinha que tipo, fazer um if em todos os lugares. E foi R$400. E aí você comprou o Extension Package. No PC, respeito, jogar jogo de tiro no PC. Comprei um Black Ops 1, foi incrível. Acho que todo mundo tem que assumir que foi o Odebrecht mesmo, que a história fica melhor. Não, fica melhor. Cara, Não, foi alguma construtora. Cara, pra mim, a vez que eu ganhei o dinheiro mais sujo, assim, tipo, na vibe do que o Gabe tava falando, foi com aqueles alpha sites da vida, que é aquelas empresas que meio que assim, o VC ou fundo de investimento paga essa empresa pra ele achar, tipo, um expert de algum tipo de negócio e aí, tipo, você meio que dá uma opinião sobre uma parada, já viram? Expert Network se chama essa porra. Vocês já fizeram isso ou não? Eu já fiz. Você já usou? E você já fez? Já fiz, Bro, tipo assim, o maluco queria falar de, tipo, Banking as a Service no Brasil. Falei, tá, demorou, troca ideia, né? Que na Lud a gente construiu um banco lá internamente e tudo mais, usamos vários. Aí ele falou assim, e quanto você cobra por hora? Eu falei, $2.000. Ela, tá bom. Fiquei assim, pô, eu sou muito burro, mano, eu devia ter cobrado 5, tá ligado? Nossa, mano, aí o maluco perguntava um monte de coisa assim, tá ligado? Eu ficava abrindo o site do bagulho em português e eu lia, tá ligado? Não, esses caras são mais focados em outra parada aqui, tá ligado? Eu acho que o maior dinheiro que eu já vi em uma coisa foi uma vez que a gente estava trabalhando com bot de pregão, que era a empresa que eu tinha junto com um colega em Florianópolis, né? Pregão de vender pra governo, né? Pregão de vender pro governo. E aí, tipo, a gente não sabia muito como cobrar, né? Quanto que a gente cobra por isso e tal, né? Porque era mó trampa, escrito em Java, começa por aí, tinha que escrever em Java, tá ligado? Usar Selenium com Java, duas tecnologias que você quer morrer. E aí a gente pegou, vamos jogar um valor alto, que no pior das hipóteses a gente baixa, né? E a gente, quanto que é um valor alto justo? E, cara, a gente trabalhou nesse projeto e não foi um negócio bizarro, foi um negócio de, sei lá, assim, um mês, sabe? Nem isso. Um mês, tempo de 2 horas por dia, assim, nem isso. Aí falou, vamos falar 80 mil? Aí falou, bora falar 80 mil. Aí os caras, quanto é? 80 mil. Tudo bem, pagamos. Daí a gente se olhou assim, falou, 80 mil eles falaram que pagam tranquilo, né? Mas essas empresas estão vendendo milhões pro governo, entendeu? Aí cada vez a gente foi tentando aumentar mais, né? Aumentar mais, até chegar no limite, entendeu? Aí quando chegou no limite, a gente, a partir daqui a gente sabe que passou do limite, né? Cara, tem uma opinião curiosa sobre isso. Que é, pô, direto chega esses caras da startup, assim, tipo, pô, tô com uma ideia, quero fazer esse negócio aqui e tal, como que eu faço a parada de tecnologia e tudo mais. E eles são sempre com essa ideia de contratar software house, né? Só que, mano, eu nunca vi essa porra dar certo. Vocês já viram esse negócio dar certo alguma vez? E se não, por que vocês acham que não dá certo contratar uma software house pra fazer uma startup? Eu tenho uma Spice, eu tenho uma Spice Opinion sobre isso. Então vamos lá, vamos de Spice. A minha Spice Opinion é que o problema não é a software house. O problema é o contratante. O problema é o contratante. Por quê? Porque eu acho que assim, se o contratante vai contratar a software house e ele vai ser o tipo product owner, sabe? Tipo product manager, que vai manage a software house, vai garantir a qualidade do software, vai garantir que o que tá sendo feito tem que ser feito e que você sabe qual é a UX que tem que ser e qual é a UI que você quer, vai dar certo. O problema é que a galera contrata a software house do tipo, pô, tem uma ideia. Contrata a software house para fazer tudo.
pô, vai dar errado, entendeu? A ideia é sua, tá ligado? Não é dos outros. Só do Breakpoint, editor. Mudamos um pouquinho aqui nosso cenário com uma pausa rápida pra chegada de um amigo aqui. E, cara, vamos trazer agora a pauta que a gente tava antes, que tava muito boa, velho. Volta aí, Derek, você falando. Então, cara, você trouxe um ponto muito interessante, que é tipo, a galera reclama que não ficou bom, mas ele também não especificou o que ele queria, né? Então, como que ele espera que fique bom de fato? E se você for gerente um time, é o mesmo problema, entendeu? Dentro de uma empresa, se você fizer um mau trabalho gerenciando o time, vai ser a mesma coisa, vai sair resultado ruim. Então, acho que o problema é o contratante, não é a equipe. Assim, pode ser equipe ruim, você vai contratar software house duvidosa, aí talvez, né? Mas se você olha uma software house que geralmente faz um trabalho bem feito, e aí foi fazer o seu trabalho e ficou ruim, acho que está na hora de avaliar o outro lado, né? Mas aí, mano, você já teve vários projetos rolando ao mesmo tempo? Por sorte, eu tive a sorte na minha vida de nunca trabalhar em agência. Mas Entendi. eu conheci muita gente que trabalha Mas em você não agência. pegava uns freela pesados assim? Não, eu pegava freela, mas eu sou uma pessoa que quando eu faço um compromisso, eu prefiro trabalhar extra hours para manter a minha imagem do que fazer um trabalho mais ou menos em vários lugares, Entendi. entendeu? Que é o que muita gente faz, né? Que é o que muita gente faz. E assim, para eles pode colar, mas eu valorizo muito mais O longo prazo, né? o longo prazo, né? Fala aí, John. Treta na software house, vai. Treta da software house? Não, cara, é isso aí, é tipo... Você fazer o software não é manage, tipo, galera escrevendo caractere no arquivo de código. É tipo... Você manage de descobrir o design do produto e, tipo, ver se isso daí tá saindo, tipo, o QA ou however você vê a qualidade do que tá sendo feito, tá sendo entregue. Tipo, se você que tá tendo a ideia do produto, do software, do business, não entende o domínio para descrever como que é o produto, tipo, a software house que caiu de paraquedas e tá contando as horas para cair pro próximo projeto, vai entender uma ordem de grandeza a menos, pelo menos. Então, tipo, você tem que saber o que você quer. E muitas das reclamações que eu escuto vem daí. E, tipo, o negócio de prazo tá desalinhado, não entrega, o escopo aumenta. Aumenta por quê? Porque você não sabia o que você queria antes. E aí você fica querendo mudar o caminho todo dia e tal, né? E, maluco, você tem que se organizar. Mas Não tem problema ser assim. Só que quando você sabe que o seu projeto é assim, você tem que saber já estar preparado e aceitar que você vai pagar desse jeito. E se você fizer assim, ninguém vai estar todo mundo feliz. cara, mas se você contrata muitas vezes, assim, sei lá, por mês, assim, num salário e tal, pô, o cara tem muito incentivo, se você não é um cara que tá ligado na tecnologia, de falar, pô, esse botão aí, bicho, 3 meses pra fazer, viado, o bagulho é muito complexo, tá ligado? Você tem esse problema, então, tipo, você precisa ter alguém pra manage, mas aí na software house o cara consegue... Você não vai conseguir diferenciar a software house boa da que tá querendo te enganar ou fazer uma pilantragem. Então, tipo... Você não consegue diferenciar, geralmente, né? Não, porque se o cara tá... Se o cara que vai ser pilantra no trabalho, por acaso é um pilantra empreendedor, ele vai ter uma software house pra fazer pilantragem e ele vai te fazer a mesma pilantragem, só que sendo uma software house. Então, tipo, a única coisa que você vai poder rely é, tipo, não a recomendação de alguém que já trabalhou num negócio bom, mas ainda assim vai ter o problema de, tipo, como manage a entrega do que você quer. O Brex tem contractors, assim, de... Pior é que para alguns coisa projetos deve ter. tem algumas integrações, por exemplo, a gente tem uma external API que todos os customers podem acessar. E aí tem alguns produtos que a gente tem um contractor que faz a integração pelos customers. Então, em vez do customer usar a própria external API da Brex, tem um contractor que a gente meio que arranja que faz esse negócio para eles. E às vezes eles fazem algumas integrações mesmo para Brex e a gente acaba usando o que eles fazem. Que é uns projetos com um escopo muito fechado, assim. É muito bem definido, assim, você sabe você consegue dizer exatamente essa API, é isso que você vai fazer, essa integração é assim que vai funcionar. E a gente mantém um contrato com eles o tempo todo. Então, se tiver que mudar alguma coisa, são eles que tocam aquela parte. Não tem, o engenheiro da Brex nem interage com o código que eles produzem. Que eu acho que é uma coisa que eu ia falar. É um dos problemas que às vezes eu vejo com software house, é a ideia de você contratar uma software house para começar e depois querer que o seu time de tecnologia toque. Só que, tipo, se o time de tecnologia não foi a pessoa que escreveu o negócio, que não sabe como é que funciona, vai ser difícil, os caras vão ter raiva do negócio que a software house fez, que às vezes nem tá ruim, tá? Às vezes é mais raiva só por
por frescura. ali. Religião. É. Mas mesmo assim, tipo, acho que ter uma continuidade aí no negócio, se você for usar uma software house, faz mais sentido, né? Você meio que ser as mesmas pessoas continuarem trabalhando no negócio. Eu acho que é possível, não tô falando que é impossível, mas acho que é difícil conseguir trazer in-house depois. Não sei se vocês... A gente tem um modelo na Brex também, que é a galera que trabalha com o nosso website. É um problema interessante que a gente resolveu com a agência, né? Qual que é o problema de trabalhar com marketing? É diferente de você desenvolver produto, onde você tem um roadmap, onde você sabe o que você vai fazer, você sabe qual é a próxima coisa que você vai fazer. Trabalhar com marketing é um pouco mais difícil, porque marketing é um time que é muito dinâmico, sabe? Ele tem que reagir ao mercado, sabe? O SVB caiu amanhã, hoje, tem que ter uma página feita agora, entendeu? Para capitalizar naquela oportunidade. Então, trabalhar com o time de marketing é muito dinâmico, e isso não bate com como geralmente engineering funciona numa empresa. Então, o modelo que a gente tem com uma agência a gente tem 2 engenheiros de uma agência, 100% do tempo focados em Brex. E eles são como se fossem engenheiros da Brex. Eles sentam com a gente, eles conversam sobre o design de como resolver certos problemas com o nosso time de engenharia. Então, nosso time de engenharia sempre sabe o que eles estão fazendo e como eles estão resolvendo problemas. E eles podem ter o roadmap deles trashed a qualquer momento. Qualquer momento o time de marketing vai falar, não, agora não é mais essa prioridade, a prioridade é essa outra. E desde o começo esse foi o contrato. Quando a gente conversou com esse time, a gente falou, vai acontecer de amanhã não ser mais essa prioridade, ser outra, mas é porque é assim que marketing funciona, você precisa ser dinâmico. E essa relação tem funcionado bem, especialmente porque eles ficam conectados no nosso time de engenharia, então a gente revisa o código deles, a gente dá feedback, a gente desenha a arquitetura junto com eles. Então acho que esse modelo funciona bem. É uma software house que você delega, mas você ainda tem uma certa compreensão do que eles estão fazendo. Mas, cara, claro. Uma coisa que essa conversa me lembrou, na verdade, como que a gente começou falando sobre, cara, como que AI vibe coding, tá ligado? Eu não sei o que vocês acham, mas a minha expectativa é que cada vez mais e mais, tipo, o problema de escrever código vai parar de existir e o problema vai ser só o problema que você nomeou, Derek, de tipo, você explorar o UX design space, assim, de criar produtos, basicamente, né? E, tipo, isso não quer dizer que engenharia acaba, porque o jeito que eu penso é que, tipo, o design space de explorar UX de produto, ele começa, tem um alto nível, que é, tô fazendo um produto que é financeiro, tô fazendo um produto que é, tipo, vendendo B2B, B2C, isso tá bem alto nível, para uns detalhezinhos bem, tipo, pequenininhos, de, se o negócio tá em português ou em inglês, eu clicar nesse daqui, como que ele aparece, ou se eu clico no outro, se eu tenho um formulário, ele vai salvar ou não vai salvar, sei lá. E as pessoas que são engenheiras vão ser as que estão mais familiarizadas com orientados a detalhes, entendeu? Tipo, a parte desse design space que é orientada muito bem, fazer o detalhe ficar muito, muito polido, e versus pessoas que são mais, tipo, gastam mais tempo pensando em, cara, eu não sei exatamente como é que o detalhe funciona, vou delegar isso para outra pessoa e vou pensar na big picture. Big vibes. E, tipo, big vibes e small vibes. No final vai ser tudo, tipo, gente tentando navegar esse design space e a gente vai conseguir, as AIs vão automatizar o resto. Pô, que maneiro, cara. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui do história do Derek, cara, por que não contrata esses 2 caras? Aí entra o negócio do payroll, né? Começa que essas 2 pessoas elas estão em locais onde a gente não consegue contratar. Elas não estão nos Estados Unidos, por exemplo. E elas têm conhecimento profundo das tecnologias que a gente usa no nosso website. Esse foi um dos requisitos, inclusive, para encontrar uma agência que tenha conhecimento do CMS que a gente usa, da framework que a gente usa, da infraestrutura que a gente usa, para que o onboarding time seja mínimo e que a gente não tenha que lidar com todos os outros problemas que vêm com contratação. Para quem está no Brasil, sabe a CLT. Né? Nos Estados Unidos não existe CLT. Nos Estados Unidos não existe lei trabalhista. Muito pequena a lei trabalhista. Aqui é maior. Então, eu acho que o benefício da agência é você delegar esse problema para o outro lado, entendeu? Agora esse cara vai sair em PTO e não vai mais estar trabalhando porque vai estar de férias. A agência coloca uma outra pessoa no lugar. Entendi. A agência garante que 100% do tempo tem 2 pessoas alocadas, não importa quem essas pessoas são. Então, a agência é uma camada de abstração, entendeu? De people. Entendi. Então, em geral, cara, até no Brex, que é uma baita empresa de engenharia,
quando você tem um negócio que é um escopo muito bem definido, que não é core business, pô, terceirizar pra agência. Rola isso aí, pelo jeito. Legal. Externo também, tipo, eu diria, tipo, não tem, pelo menos na minha época, palavra estranha, você imaginar, tipo, a Brex como uma cebola, não tem nada dentro da cebola, mesmo que não seja core business, que seja uma agência que fez. É sempre, tipo, uma coisa externa, plugado em cima de alguma API bem desenhada que a Brex desenhou, seja só pra isso ou que usa pra várias coisas, eles usam também, assim, tipo, não dá pra só, tipo, ou a agência, tipo, cair na Codebase e faz as coisas aí. É difícil você fazer isso. Isso aqui, cara. Vou mudar de assunto completo agora, vou pegar um negócio mais vibe aqui que eu sei que a galera gosta. Quem aqui será que contratou mais gente até hoje? Mas contratou mais dev? Se a gente fosse chutar. Não, pode ser. Pode ser. Os 4 contrataram muito já, né, mano? Então vamos... Talvez o Derek, não? É. Cara, eu entrevistei muita gente. Tinha uma época na Brex que eu tava fazendo 6 entrevistas de 1 hora por semana. Toda semana. Toda semana. E aí é engraçado, porque eu me sinto mal. Às vezes eu tô conversando com alguém no escritório, né, tendo lunch, conversando com alguém. Aí a pessoa fala assim, né, porque quando você me entrevistou, aí eu, quando eu te entrevistei. Pô, adorei você. Nossa, é verdade, né? Acontece, assim. Mas diga aí, então vamos começar com você, Derecão. Cara, o que é uma parada que você via, assim, de dev, que você fala assim, pô, esse maluco é sinistro, tá ligado? Isso é difícil, cara, porque eu acho que assim... Ou que era muito ruim também. Aqui muito ruim é fácil, né? Acho que o muito ruim é fácil. É que Muito nem- ruim chega em você? Né? Tipo, chegava Cara, em você? ainda chega hoje em dia. Esses dias atrás aconteceu, por exemplo, e assim, nada contra a pessoa, entendeu? Isso acontece, é normal. Eu tava... Tá chegando alguém fingindo que sabe programar usando o GPT, fazendo, tipo, interview fake? Não, mas tem... Não tem, mas a nossa conversa tá diferente, na verdade. A nossa conversa interna com AI hoje em dia, sobre entrevista, é como é que a gente permite o entrevistado usar AI. Não, é que não é permitir usar AI, é que realmente tem uns sites que, tipo, a pessoa não tem a menor ideia de como faz nada. Teve um caso desse COT recentemente. E a pessoa chegou a ser contratada. Porque ela passou na interview com o GPT, tipo, pra tudo. Não, pra gente não tem como. Não tem como. Pelo menos nos loops de entrevista que eu participo, assim, as pessoas ainda estão struggling com o básico, sabe? Coisas muito básicas. O nosso primeiro processo de screening, que é o topo do funil, ele não é difícil, tá? Assim, eu não sou engenheiro hoje em dia, eu não escrevo código todo dia no Brex, né? Então, eu, por exemplo, resolvo esse exercício em 30 minutos. E a gente aloca 1 hora para a pessoa resolver. Então, ainda tem casos de pessoas que chegam, por exemplo, pessoa que trabalha na Apple, recentemente fez a entrevista com a gente e não conseguiu resolver o problema. E aí eu achei interessante que ela falou assim, então deixa eu usar essa entrevista como um learning opportunity. Eu falei, ok, vou resolver o exercício com você aqui ao vivo. E aí resolvi o exercício com a pessoa na entrevista com 20 minutos faltando para resolver. Todo o exercício junto com ela, e aí foi isso. Então ainda tem muito disso acontecendo. Pô, e o maluco na Apple lá. Trabalha na Apple. Surpreendente, assim, eu fiquei muito surpreso quando eu falei, beleza, a credencial tá stamped aqui, né? E como que é o desafio? O desafio é muito simples, você tem... Não pode falar? É segredo? O desafio é muito simples, você tem você tem que implementar um filtro, é isso. Entendi. Uma UI e um filtro, é isso. Tô deixando muito genérico. Mas, tipo assim, você usa com GPT e tal. Então, agora a nossa conversa é como é que muda, a gente tem que refazer o nosso processo de entrevista para focar nas coisas, porque a AI resolve isso, esse problema. Se você copiar o material que a gente entrega e colar no GPT, ele te dá a resposta inteira em uma vez. Uma leva, exatamente. Porque é trivial, né? O que a gente está tentando fazer agora é como é que a gente transforma os nossos challenges para que as pessoas precisem usar AI. Porque a gente quer contratar a galera que usa AI. A próxima geração de programadores não sou eu que vai escrever o código na unha, entendeu? A próxima geração de programadores é a galera que está usando o GPT para escrever o código, entendeu? Então é isso que a gente está pensando agora no processo de entrevista. Como é que a gente contrata as pessoas que querem e estão usando AI. Exato, tipo,
É tipo, cara, antes você trazia lá pro teu exército os caras que eram bom de espada, né? E aí, pô, pode ser que o cara que é bom de espada, ele também virou bom de sniper, tá ligado? Claro. Mas no fim você tem que trazer hoje em dia o cara que é bom de sniper, né? Exato. E até mesmo antigamente, tipo, antes de AI, tipo, aquela a system design interview que a gente fazia, por exemplo, o ponto, na real, óbvio, se a pessoa não consegue terminar o challenge, é um red, orange flag ali, mas, tipo, nunca foi sobre a resposta final, e sim ver a pessoa fazendo o processo. Então, tipo, eu acho que mesmo com AI, assim, tipo, só vira, tipo, mesma coisa. Como é que você vê como que a pessoa, de fato, botou a AI para resolver o problema no meio. Talvez tenha que mudar para um problema que necessariamente seja multi-step, só para você conseguir ver a pessoa fazendo um multi-step problem com AI. Mas acho que... Pô, o processo de recrutamento lá no Brex, né? Eu sei que, tipo, se eu não me engano, a pessoa vai e faz umas 6 horas de entrevista uma atrás da outra, não? Uma coisa assim? Cara, hoje 4 horas? acho que são 4 horas mais ou menos. Tem a primeira phone interview, né, que é um phone screening ou online, né, um Zoom call, que na verdade todas elas hoje são Zoom, né, que antes a gente costumava ter a phone interview e o on-site interview, que aí a galera ia pro escritório para fazer entrevista, faz tempo que não tem isso, é tudo no Zoom, só que é a segunda parte, né, só mudou do escritório pro Zoom. E normalmente para engenharia a gente vai ter uma de coding, para back-end, né, normalmente. Tem uma de coding, que é um challenge relativamente simples de integrar com APIs e tudo mais. Isso faz em casa, sozinho, sim. Isso é na entrevista. Então, E alguém tá te olhando codar. você com um engenheiro ali, e você vai. A primeira vai ser coding, tem uma de debugging, que a gente te dá um codebase, que é um repositório que é de propósito, ele é ruim, e aí a gente quer que você arrume alguns bugs e faça os testes passarem e tudo mais. De novo com o engenheiro ali. A terceira é que o John tava falando aqui, de System Design, que a gente te dá um problema e a gente vai... É quase uma conversa, assim, tipo, a gente vai definindo requirements, definindo o que tem que acontecer, pensando como que vai funcionar, vai trocando ideia para analisar como que a pessoa pensa, quais são as ferramentas que a pessoa gosta de usar, tipo, como que ela consegue alocar tal ferramenta para tal problema, se a pessoa não tá over-engineering, tipo, tentando resolver tudo num problema só, que é coisa que acontece demais. A pessoa vê no YouTube que, putz, você tem que usar message queues e Kafka para tudo, aí a galera vai usar Kafka para um botão fazer um negócio na tela. Então, a galera chega, tem muito disso, e System Design é para você... É aquele negócio, né? Se eu fosse trabalhar com essa pessoa no dia a dia, como seria essas conversas, né? E a última coisa é a Values Interview, que é uma de mais... É com uma pessoa de engenharia também, não é com um time de recruiting. Que é vibes. É bem... acho que o Derek e o Gabe podem falar um pouco mais sobre a Values. Muito dessa. Muito vibes. Na minha opinião, System Design e a Values são as mais importantes de longe. E a Values é até mais importante do que a de System Design. E quais são feitas por engenheiros e quais são feitas pelo RH? Essas todas são feitas, todas as que eu falei são feitas por Até o screening. Até os screenings. Sim. E O que o RH faz, então? o RH eles organizam. Ele marca, pelo menos, as Eles calls? fazem a organização, tem... O RH não faz nenhuma entrevista, na verdade, que eu me lembro. O RH não faz nenhuma entrevista, ele gere o processo e ele também faz o sourcing, né? Então ele arranja os candidatos. Isso. Ele faz tipo screening de, sei lá, currículo, talvez. Talvez. Isso. Talvez Entendi. tenha uma... Eu acho que talvez antes da phone screen tenha alguma... Se a pessoa... Tem. Eles fazem Tem um call, isso. tipo, falar, oi, e aí, você topa fazer com a gente? Porque o Gather faz a pessoa ficar animada e tal, mas tipo, não é uma entrevista, é tipo uma conversinha. Assim. Na hora que você tá lá no conselho com todo mundo para fazer o debrief, né? Que você vai analisar todas as entrevistas, o feedback. São os engenheiros mesmo que estão ali. Às vezes são managers, às vezes são ICs. Não sei como é que fala IC. Uma parada também que eu acho que a galera adoraria aprender sobre isso, né? Que eu sei que vocês fazem, é esse negócio de, cargo, né? Acho que a empresa, quando nasceu, era uma vibe meio tipo, foda-se cargo, tem o cargo que você quiser aí, e com o tempo foi ficando, cargos mega bem delimitados, assim, né? Ou não? É isso? Cara, no Vale em específico, eu não sei se é exatamente por lei, até porque não tem muita lei trabalhista, só porque fica mais fácil. É como que a galera tá fazendo. Toda a estrutura, pelo menos em engenharia, toda a estrutura de pay band e de cargo e tipo hierarquia, mais ou menos. Pay band é faixa salarial, tá, galera?
Me ajuda a traduzir esses daí que eu não tem muito esse negócio no Brasil especificamente, por exemplo. Tipo, se você vai trabalhar no Facebook, você é um SWE1, SWE2, não tem nem nome o que são um Software Engineer 1, 2, aí tem uma faixa salarial, uma outra, é meio que o Júnior, o pleno aqui no Brasil, e aí começa uma salada de letra de nome que vai pra cima, Principal Engineer, Staff Engineer, Senior Staff Engineer, Distinguished Engineer, que em algumas empresas tem uma ordem diferente quem é mais senior que quem. Tipo, na Microsoft, você é um Principal Engineer, você é quase que só um Senior Engineer. Ele é um staff, basicamente, o Principal da Microsoft. Ou seja, os cargos não querem dizer nada, na real. É mais pra associar, tipo, leveling de pay bands e de faixa salarial. É tipo, é uma ferramenta para você poder pagar para as pessoas o quanto que elas provavelmente deveriam estar recebendo, só que legalmente. Eu vou tacar a pimenta, porque Não, eu vambora. gosto de jogar o Spice, né? Essa é a minha característica principal, I guess. Eu acho que o negócio... Spicy mesmo, essa é demais. É o seguinte, você precisa de um nome diferente, entendeu? Porque tem um fator psicológico também, né? Que, assim, quando você é promovido, você precisa trocar de nome, entendeu? E aí você tem essa sequência de nomes, entendeu? Suite 1, Suite 2, Senior, Staff, aí, pô, Staff, era até Staff uma vez, aí, pô, Staff agora tem um monte de gente em Staff, precisamos promover, precisamos trocar de nome, entendeu? Então vamos criar Senior Staff. Ah, não, mas agora, pô, tem muito Senior Staff, tá? Rola uma inflação, entendeu? Quando rola a inflação, você cria um nome novo, e aí você bota um monte de gente pro nome novo com uma pay band diferente, porque geralmente a pay band é desacoplada do level, porque faixa salarial não é pública em todas as empresas. Tem empresas que deixam as faixas salariais mais públicas. GitLab, por exemplo, notoriamente é público. Mas as empresas não gostam muito de publicar isso aí. Então, mas no Brasil tem essa parada que você não pode ter duas pessoas que têm o mesmo nome de cargo, né? Então, tipo, o cara na lista de software senior, e eles têm que ganhar exatamente o mesmo salário. Mas isso o nome, fantasia e a razão social são diferentes também, né? No Brasil na Pagarb era Senior Engineer, né? Mas daí você ia ver lá na folha de pagamento, engenheiro de software 40. É assim que você resolve o problema aqui. Você cria 100 levels, e aí todo mundo tá no mesmo level, ganha o mesmo. É muito bizarro como a gente tava falando disso por algum motivo recentemente. Tipo, é claramente, tipo, uma violação à regra legal você fazer isso, mas que claramente, tipo, o objetivo da CLT, eu não concordo com o objetivo da CLT, porém é não poder fazer isso, mas literalmente 100% de todas as empresas fazem isso porque é o único jeito de operar. E é tipo, and that's it. É muito engraçado o mundo rodando assim. Pois é, mano, tem que ficar inventando. Como é que são do Brexit, então? Vamos falar. Começa no Junior ou não? Tem Suite 1, C2? Suite 1, Suite 2, Senior, Staff, Senior Staff e Principal. Ah, então tem pouco até. Tem. Isso aí. Então, alguns tem relativamente mais. poucos. Tu é o que agora, Domênio? Acabei de ser promovido pra Senior Staff. Senior Staff é bolado, então. Não é maneirinho. É tipo cargo imaginário. Inventaram por causa desse problema do Derek, né? Não existia. Inclusive, acho que depois de Staff fizeram Principal e criaram um Senior Staff depois no meio. Isso, exatamente. Exatamente. A galera imaginou o cargo aí legal. Mas hoje na Brex, só pra contexto, tem um Principal Engineer. Que é quem? É o Jared. O Jared, aquele maluco do exército? Isso. Conta a história do Jared, Gabe. Você que é bom de contar essa história aí. Eu já ouvi isso contando. Qual história? Mano, não foi o Lucão que me contou essa história, na real. Que ele era segurança do Larry Page. Não, Larry Page não. Da Oracle. Da Larry Ellison. Larry Ellison. Já ouviu essa história, não? Já ouvi, mas não... Pô, que loucura é essa, velho? Esse maluco... O cara que você diria que nunca seria um bom cara de software, assim, zero credenciais, é o mais brabo da parada, então. Ele é muito bom, ele é muito honesto, bem transparente, então é uma pessoa bem... Fácil de trabalhar. Os melhores engenheiros que eu digo, tipo... Eu tenho dificuldade de comparar as pessoas, então, tipo, eu não sei agrupar muito quais são os melhores engenheiros que eu conheci, mas, tipo, é uma pessoa que eu definitivamente, tipo... Pra mim é óbvio que ele é diferente, assim, das outras pessoas. Mas aí, mano, por que o cara é diferente? Porque ele sabe que... Eu tenho que arrumar um jeito de conseguir explicar esse conceito ainda, assim, mas tem gente que sabe que você só consegue fazer qualquer coisa. Você sabe que pode ter um custo alto, pode dar trabalho, mas é tipo... Você não tem aquele...
não sei fazer, logo é impossível. Não existe essa conversa com o Jared. Ele vai, inclusive, tipo, descobrir que dá pra fazer, que seu jeito talvez seja uma merda, ou não é uma merda. Vai ser bem franco sobre isso. E, tipo, ele vai entender o problema, de fato. Tipo, tem muita gente que não faz isso. E, tipo, parece óbvio, mas, tipo, é uma das coisas que pra mim mais faz falta, assim, nas pessoas. A galera, tipo, não tenta realmente entender o problema pra entender de onde que você tá vindo, por que que você teve essa ideia e tal. Não é entender da onde tá vindo, mas é tipo. A maior parte das pessoas, ainda mesmo em software engineering, elas vão tipo. Já vi alguma coisa parecida sendo implementada antes? Ah, então dá pra fazer. Nunca vi? Não dá pra fazer. Só que ela não para e olha que na verdade aquela coisa implementada, na verdade são duas caixinhas uma em cima da outra. Você vira a ordem delas, por exemplo, viu os fios, dá pra fazer. Tipo, entender, por exemplo, como que a máquina que você está usando funciona por baixo, como que a biblioteca que você está usando isso foi escrito, como que o framework que você está usando pode ser estendido. A maioria das pessoas, para mim, não vai lá e, tipo, se você quer de fato construir software robusto e, tipo, empresa grande, tipo, eventualmente você precisa de alguém que vá lá e, tipo, entenda e resolva esses problemas quando eles aparecem, assim, tipo. Acho que outro jeito de falar isso é que, tipo, a maioria das pessoas, nem só software engineers, acho que no geral, vive com um monte de assumptions, né? Vive com, tipo, o jeito que as coisas são, ele é desse jeito. Tipo, por exemplo, o jeito que as pessoas que têm banheiro e que a gente, tipo, tem cozinha na casa e que, tipo, na empresa a gente tem um time que é engenharia, outro time que é marketing, tá ligado? A maioria das pessoas vive que isso é assumption e, tipo, nunca nem passa pela cabeça que poderia ser diferente. Nunca entendeu? foi diferente pra elas. Nunca foi diferente. E aí, tipo, você pode ir para um outro extremo, né? Que é você falar, cara, tudo isso é inventado. Não precisa ter nem banheiro, nem cozinha, nem time de engenharia, nem time de marketing, nem nada. Você pode começar do zero, fazer tudo do zero, tudo de novo, tá ligado? E, tipo, você perde praticidade aí, né? Porque você não tá sendo pragmático, porque você, na verdade, quer construir em cima do ombro de gigantes. E, pô, tem um monte de coisa pronta, você não quer, tipo, ficar reinventando toda a roda. E, tipo, você equilibrar esses dois lados, a real é que é difícil. Na minha opinião, nos meus últimos anos no Brex, eu trabalhei bem próximo com o Jared, que depois que eu parei de ser manager, eu comecei a trabalhar com o Jared especificamente para melhorar a velocidade de engenharia da galera. Como é que faz todo mundo ficar mais rápido e mais simples, menos código que tem que fazer. E pra mim, o Jared, ele tem um pouco vibe do Ratatouille. Agora tem que explicar. Agora explica. Que é aquela coisa dos melhores chefes podem vir dos lugares mais inusitados. Uma ótima comparação. Tá. Porque, como vocês já estavam falando, o Jared é alguém que ele não tem um background, tipo, não estudou na faculdade top de computer science que o pessoal espera. Ele é um cara do exército, tá ligado? E, tipo, ele foi usando arma lá nos lugares, nem sei onde exatamente, mas que ele, tipo... Ele decidiu que ele ia ser programador depois. E aí depois, de velho... 20 e poucos, assim, né? Não, acho que 30, sei lá, alguma coisa assim. Com 20 e tantos, vamos botar. Ele já tinha ido para o exército. Ele falou, vou aprender a programar. E ele começou a aprender a programar, pelo que eu entendo, meio numa vibe meio software house, assim, de tipo, fazendo umas consultorias para umas galera e não sei o quê. E aí meio que entrou numa empresa de tech, outra empresa, mas ele também é muito curioso. E ele tem essa característica que o Jojo falou, de... cara, não assumo nada. Isso daí é tudo inventado. Vocês estão falando, eu posso, tipo, destruir tudo e reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, ele é pragmático, entendeu? Porque, tipo, eu já trabalhei com muitas pessoas que ficam no não assumo nada e vivem no mundo das ideias. E aí, tipo, você vai lá conversar e a pessoa... e, tipo, raramente olha no olho, tem aquela coisa e tipo, perde... Não é concreto e acaba não fazendo nada, entendeu? Apesar de ser brilhante, apesar de você ter um monte de ideia filosoficamente sound, mas não faz nada, entendeu? E o Jared, ele usa esse ratatouillesidade dele, que é, pô, um negócio tipo do exército, de fazer não sei o quê, mais um monte de outras coisas do background dele,
para conseguir criar um equilíbrio entre esses dois lados que é único e especial, na minha opinião. Ou seja, ele consegue, baseado em tudo isso, sempre chegar numa boa solução para conseguir fazer as coisas com qualidade num tempo bacana. E que na prática é escolher quando que tipo, você usa os assumptions para poder ser rápido e pragmático, e quando que você destrói os assumptions porque eles estão mais atrapalhando do que... e não ter medo de destruir os assumptions, porque a maioria das pessoas meio que tem medo e deixa eles lá, entendeu? Então, acho que uma coisa interessante do Jerry é que ele tem opiniões muito fortes, só que ele não é aquela pessoa que não troca de opinião. Você consegue argumentar com ele e ele muda, tipo, ele absorve essa coisa, sabe? Ele não é aquela pessoa cabeça dura que não troca de opinião, mas as opiniões que ele tem essa opinião e ele vai argumentar com você. Então isso é uma coisa muito importante para você manter a qualidade no geral nas coisas que a empresa está fazendo, no que os times estão fazendo. E ele tem um bom senso, baseado até nesse negócio do equilíbrio que o Gabe estava falando, de quais são as coisas certas a maior parte do tempo, sabe? Então É taste. É taste. É um taste ali que ele desenvolveu ao longo do tempo, que é bem importante. E faz muita diferença, assim. Às vezes você tá tentando resolver um problema, tá tentando fazer uma decisão difícil, ele é uma ótima pessoa para você conversar e você sai dali com muito mais clareza, muitas vezes, no que você tá fazendo. Pô, maneiro, mano. Acho que isso que você falou pra mim, eu lembro que esse acho que era um dos valores do Brex, não sei se é ainda. Acho que é Seek Truth, não tem um assim? Seek Truth. Ele era um dos valores, hoje oficialmente não é mais, mas ainda pra mim é um dos melhores. Que é bem isso que você descreveu, assim, é tipo, pô, não queira estar certo, assim, só tipo, pô, busca o que é o melhor, o que é a melhor ideia aqui, qual que é a melhor opção e tal, né? Que é um negócio que ele parece fazer bem. E cara, o Jairdzão tá botando mão no código ainda ou tá só escrevendo doc? Cara, o maior negócio dele, ele faz muito código ainda, mas o maior negócio dele agora é ajudar a Brex a realmente adotar a AI. Então todas essas tools que a gente começou falando, né? Ele que tá meio que sendo o pioneiro ali para incentivar todo mundo a fazer. Então muito tá vindo dele e tá meio que cascading down, tá descendo para todo mundo pela hierarquia. E hoje você vê todo mundo usando, que nem o Dark falou, você vai passando pela empresa, tá todo mundo usando o Cursor ou alguma coisa do tipo. Acho que o que mais me surpreendeu, e aí o Jared tá ajudando a facilitar isso agora, por exemplo, foi um dia que eu entrei numa Sync que tinha um designer na Sync, ele falou assim, deixa eu te mostrar um negócio que eu fiz aqui. Aí ele começou a compartilhar a tela dele. Ele, meu time lá tava brainstorming umas ideias lá de como é que você agenda voo e não sei o que. Aí eu fiz isso aqui no V0. Cara, o negócio completo, assim. Eu selecionava a trip que você ia fazer, selecionava o voo, origem, destino, mostrava uma lista de voos, você clicava em uma, selecionava o assento, aparecia a UI do assento, bem certinho, assim, tudo. Selecionava o assento, terminava, pagava, selecionava o budget que você queria pegar, e aí mostrava na lista de trips nova aquele voo, tudo feito com AI. Quando a gente começou a ver essas coisas, o Jared imediatamente falou assim, vamos facilitar o acesso para essas pessoas, porque isso está acelerando o business no final. Então hoje bastante do foco dele é isso aí. E como ele tem opiniões fortes, né? Por exemplo, o mais recente dele foi, ok, temos 10 ferramentas de AI aprovadas, não dá para todo mundo usar 10, então pick one. Você pode pegar uma, você tem que escolher uma. Você pode trocar a qualquer momento, mas você não pode estar querendo usar 10 ferramentas ao mesmo tempo. E essas opiniões ajudam a gente a tomar uma decisão em qual que vai ser a stack que a gente vai fazer. Cara, dica avançada aí, ó. Cancela o cartão de crédito que tá pagando as ferramentas, aí se a galera vier reclamar, você sabe qual é que ele gosta. Eu faço isso lá na empresa. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que vocês trouxeram, é essa ideia de taste, na verdade. Porque a real que talvez um dos trabalhos mais difíceis e mais importantes de engenharia e até de várias outras coisas é taste. É você escolher meio que como que as coisas string together. Que é parecido, a gente estava conversando sobre isso, John e eu mais cedo, com o nosso time. Que é como se tivesse um cardápio de várias, como se fosse quando você vai no restaurante, ele tem entrada, o prato principal e a sobremesa. Só que nesse restaurante ele tem, vamos supor que 20 pratos, aqueles restaurantes mais omakase, assim, que tem muitos pratos. E em cada um dos 20 etapas que você está no restaurante, você tem que escolher, sei lá, entre 10 opções diferentes. Então, quais são as etapas? As etapas são, cara, qual que é o banco de dados que você vai usar?
Depois, qual que é a linguagem de programação que você vai botar por cima. Depois, qual que é o sistema de messaging que você vai usar entre os serviços do back-end. Qual que é o jeito de você logar as coisas. Qual que é, aí começa a entrar nos negócios de AI, tipo, como é que você vai botar AI em cima disso, como é que você vai fazer para os AIs terem contexto em cima disso, como é que você vai expor para o front-end, se vai ser uma API GraphQL, se vai ser uma API REST, se vai ser um negócio... No front-end, se você quer usar React, se você quer usar jQuery, se você quer só ter HTML mesmo, porque JavaScript cansei. Se no seu CSS você quer usar o teu Indy... Não, eu sou desenvolvedor de CSS Transform. Eu faço tudo CSS Transform e não preciso de mais nada. E por aí vai, entendeu? Então imagina que você tem em cada uma dessas alas pelo menos 10 opções. Então é 10 vezes 10 vezes 10, é tipo 10 elevado a 20 ou 10 elevado a 25, mais ou menos, opções diferentes. E pensa que literalmente cada empresa do mundo que escreve software escolhe um caminho dentro desses 10 elevado a 20, tá ligado? A chance de duas terem escolhido o mesmo caminho é tipo a de você ganhar na loteria, ou provavelmente mais difícil do que você ganhar na loteria. Mas você acha que, tipo assim, o futuro é mais reduzir o número de stacks, assim? Pra, tipo, sei lá, as pessoas começarem a usar as mesmas tecnologias mais e mais? Porque eu sinto muito isso, sei lá, Python e TypeScript, o GPT programa meio que nessas línguas, né? Que aí React. que vem um negócio que é interessante, assim. Ele programa melhor nessa, provavelmente porque tem mais exemplo, mas tem algumas razões. Tipo, tem mais exemplo, tem mais documentação, sei lá, o código mais legível, dá pra entrar nisso. O código parece mais linguagem, talvez. É, um negócio assim. Mas no fim, computação é um elemento meio universal, assim. Tipo, um código que tá representando um for loop printando hello world 10 vezes... em qualquer linguagem, você está representando a mesma computação, assim. Então, tipo, eu acho que ainda mais agora com AI, tipo, GPTs e outros tipos de modelo, tipo, você vai conseguir ter abstrações muito mais complexas, porque você não tem que lidar com a complexidade, tipo, tá abstraído somehow. Mas você também vai querer, tipo, reduzir a variância de, tipo, do noise de coisa que faz coisas parecidas com nomes um pouquinho diferentes, com os argumentos um pouquinho diferentes. Mas acho que essa é uma coisa meio que alimenta a outra, porque, tipo, uma AI consegue detectar duas API que é igual e, tipo, tentar unificar elas. Você consegue ver, tipo, alguma coisa assim acontecendo. Mas eu acho que vai ser importante, sim, tipo... você padronizar as coisas. Tipo, o próprio MCP que o Anthropic faz já é um negócio falando, tipo, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa padronizar como o acesso à informação, a todo tipo de informação é feito. Então, tipo, vários movimentos nessa direção vão acontecer. Sim. E com AI isso é muito mais relevante, eu acredito. Porque, tipo, senão, o que a AI tá gastando os ciclos dela o que é nesse path específico que essa empresa escolheu aqui. Deixa eu tentar entender por que esse erro de compilação aqui desse negócio, porque do jeito que está usando o front-end, tá com esse negócio que estava para estar no build do NPM, não sei o que. E, tipo, não era para isso que era para estar gastando o ciclo do AI, entendeu? E, tipo, com cada negócio de empresa é um diferente, né? É muita computação que você precisa gastar com uns negócios que, tipo... Cara... E agora indo pro final do episódio, galera, já são 11 tanto da noite aqui, a gente tem que dormir, que amanhã tem a minha festa de casamento aí, graças a Deus. Por curiosidade aí, velho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma festa do Pokémon, velho. Então eu peguei, forcei meus amigos mongoloides aqui, todo mundo tem uma fantasia de Pokémon, tá ligado? Eles amaram a ideia, porque são mongoloides igual eu ainda. Vou falar qual é o Pokémon de cada um, aí depois na edição do vídeo você bota pra aparecer o Pokémon na cabeça de A gente tenta botar a foto, né? Que a gente vai tirar amanhã, beleza. Começa você, John. Sou o Pikachu. Domene? Eu sou o Eve. Eu sou o Farfetch, que fica com um alho poró. Você tá zoando, velho. Não, a tua fantasia é muito melhor que a nossa, então, certeza, velho. Tá muito Eu sou o gordo Snorlax. E eu sou mais um Eve aqui. Ai, cara. Vamos botar essa edição aqui. Vai ficar engraçado, velho. Mas eu queria fazer uma pergunta muito, velho. O John e o Gabe eu já sei a resposta, eu queria ouvir do Domênio e do Derek.
Começando com o Domene. Cara, me dá um dia médio do Domene, o que você faz hora por hora? Cara, hora por hora? Cara, eu acordo tarde. Eu trabalho... Normalmente eu tô em Miami ou em São Paulo e a galera normalmente começa a trabalhar na Califórnia, né? Então eu gosto de acordar tarde. Eu não sou uma pessoa que... Eu já tive a minha fase de acordar às 7 da manhã, eu só não sou muito produtivo. Então eu decidi que eu acordo ali pelo menos, assim, mínimo 9, normalmente lá pras 10. E a minha manhã, normalmente, a galera, de novo, 10 da manhã é 7 da manhã pra galera. Então eu aproveito ali até meu meio-dia pra fazer as coisas que eu quero fazer. Então, sempre, todo dia eu tô na academia. A gente percebeu, Domene. Quem tá vendo o vídeo aqui, deu pra ver que esse bíceps tá imenso. Todo dia a gente vai na academia, assim, não... Tá, 5, 6 dias por semana ali, mas não todo dia na academia, mas vou pelo menos 1 hora, 1 hora e meia ali, eu separo pra isso, mesmo que seja ir correr, alguma coisa assim. Aí, quando eu volto, vou almoçar e tal, e aí eu começo a conversar, começo a trabalhar. Cara, a minha namorada tava me zoando, que eu não saio, que assim, eu vivo no Slack, cara. Tipo, o meu dia é no Slack. Quando eu tô na academia lá, no meio do set de agachamento, tô lá esperando 2 minutos entre o set, tô eu lá respondendo a galera no Slack. Inclusive, uma das minhas horas mais produtivas é respondendo galera no Slack na academia. Muita gente já fez reunião comigo quando eu tô na academia e é muito produtivo. Aí, galera, vocês estão de evidência. Se o AI substitui o Domene, vocês já sabem por quê. O maluco só fica no Slack, tá ligado? Não, mas de verdade, o tanto de coisa, eu fico, tipo, vendo muito canal e vendo o que tá acontecendo, vários projetos, vários feedbacks, tem muita coisa acontecendo ao redor da empresa. E eu fico meio que olhando tudo que tá acontecendo e ajudando muita gente. Então, tipo, eu tenho muito, estando lá há quase 5 anos, você tem muito contexto do que está acontecendo. Então, os projetos principais que estão rolando, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguém para conversar. Então, eu juro para você que a maior parte do meu dia é uma galera fala, putz, você tem meia hora para conversar. E eu pulo e começo a conversar com a pessoa por meia hora. E um pouco até o que o Gabe tá falando, que ele usa o Claude para ser o brother ali para brainstorm. Eu sou essa pessoa para muita gente, na verdade. Entendi. Pode começar a falar assim, já trocou ideia com o Claude? Pior é que eu devia começar a sugerir isso pra galera primeiro, porque ia se livrar um pouco do meu tempo. Troca um pouco de ideia com o Claude, me passa a conversa pra eu ter contexto, tá ligado? Aí nunca chega em você. Não, mas de verdade que o maior valor que eu agrego pra empresa é realmente, tipo, dando direção nessas coisas e tudo mais. Então, uma boa parte do meu dia é isso. Só que não é o dia todo. Eu acho que eu ainda tenho muito, apesar de estar... muito da parte do meu trabalho, essa coisa de mentoria, de ajudar as pessoas com os projetos e tudo mais, mas eu ainda programo muito. Então, se olhar lá, tem uma estatística que eu sou orgulhoso, que eu sou o número 1 de PRs Bird na Brex, na história. Que da hora, mano. Explica pra audiência o que é isso, Domene, por favor. Quando você vai fazer o código, você tem o pull request, né? Que é quando você faz Curiosamente, devia chamar push request, na minha opinião. push request? Eu acho que sim. Sei nem de onde você É muito confuso pra mim, porque o git pull você puxa pra tua máquina, né? Quer a explicação? Porque o servidor tá pulling o código, né? Eu sei. Na verdade, é para o mantenedor do código. Lá no Linux Torvalds, ele recebe um e-mail. Existe uma maneira de você mandar um patch do Git para alguém via e-mail, tá? E aí esse e-mail fala, please pull my changes into the main branch. Então, puxe as minhas mudanças into the main branch. É por isso que é um pull request. Eu parei pra pensar, primeiro é só PR mesmo, só abstrair essa palavra na minha cabeça. Eu demorei um tempo pra saber que era o oposto do que eu achava que era. Eu achava que o pull request era tipo assim, eu chego no repositório e falo assim, ué, mano, posso dar pull pra minha máquina? Aí o cara fala assim, não, pode dar, mano, pega aí o código, tá de boa. Eu tinha certeza que era isso. Foi sofrido. Mas aí, continue, né? Um PR é uma mudança que você faz no código e quando ela entra no código principal, conta como um PR que você mergeou, né? Que você colocou dentro do código. Eu sou a pessoa que mais tem na Brex. Tem alguém up and coming assim ou não? Nada, passei. Passei geral. Você botou um espaço pra ninguém tentar desafiar, tá ligado? Tá a diferença de uns 800, assim. A pessoa que tá em segundo é o Phil, que trabalhou com a gente aqui, no time de cartão, que saiu da empresa no passado. Porque não basta programar muito, deployar muita coisa, você tem que ficar muito tempo na empresa, né? Exato. Então, bati os 5 aninhos lá. Que da hora, velho. Mas assim... Chupa, João. Foda-se que você era o primeiro dev. Mas de verdade, acho que, de novo, a maior parte do... Apesar de ainda escrever muito código, ainda fazer muito desenvolvimento e tudo mais, eu acabo... A parte mais valiosa para a empresa no meu dia é quando eu tô meio que unblocking as pessoas. A galera tá, tipo, travada num negócio, eu vou lá e, tipo, ajudo a pessoa a sair daquela.
e continuar os projetos e, cara, revisando código, passo muito tempo revisando código, revisando design, tipo, ajudando na direção dessas coisas. E trabalhando em coisas um pouco mais estratégicas, tipo, por exemplo, uma das coisas que a gente está querendo fazer, justamente até por conta de AI, a gente usa Kotlin na Brex, né? Então, Kotlin já é uma linguagem que, pô, AI não é tão familiarizado com o negócio, e cada serviço hoje tem uma estrutura bem diferente um do outro. Então, a gente está tentando fazer uma unificação ali da estrutura das pastas, até para a AI ficar mais fácil, não só para a AI, também para os humanos, né? Mas especialmente para a AI conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo em cada lugar, tipo, ter um pouco mais de estrutura aquilo, dado que não tem tanta familiaridade assim com o Kotlin em particular. Então, um pouco mais essa parte de arquitetura de como os serviços estão, é o que o Gabriel estava trabalhando um pouco também, eu continuo trabalhando nisso, eu trabalho muito com o Jared nessas coisas e tudo mais. Então, é um pouco meio que dividido aí. Tem muito projeto específico que acontece, a gente fez recentemente uma parceria com a Navan, né, que é uma empresa de travel, e, cara, metade do meu ano passado foi dedicado a fazer essa partnership funcionar. Então, era assim, a gente sabia o que queria fazer e não tinha nada parecido antes. Vamos decidir como é que a gente vai designar essa API para outra empresa conseguir emitir cartão da Brex e fazer tudo isso funcionar direito. Então, hoje virou... Como é o nome? O Brex Embedded. Então, é Embedded API. Então, fui eu que fiz a Embedded API ali no começo. E hoje tem muita gente trabalhando, claro, mas o initial scaffolding ali de como ia funcionar e como, todos os padrões que a gente segue e tudo mais, foi muito o que eu trabalhei no começo. Então, tem momentos no meu dia, tem tipo meses que eu fico muito mais nesse modo e tem muitos meses que eu tô mais auxiliando a galera nos projetos específicos. Eu até falo, tipo, muito do meu valor é que, pô, eu tenho 5 anos ali de trabalhar com aquele código e de escrever muito código também. Não é que eu tô 5 anos ali fazendo pouco código, é muito código em 5 anos. Eu já trabalhei com praticamente qualquer pedaço de código que tem na empresa. O maluco perguntou qualquer coisa e falou assim, não, tô ligado nessa porra aí. Mas... basicamente assim, tem muita coisa que eu já trabalhei, sabe? Então mesmo se eu não saiba necessariamente o que tá rolando, eu sei pra quem perguntar que vai saber como resolver, sabe? Então tem muito contexto, ele é uma bateria, uma enciclopédia de muito conhecimento que é muito útil pra empresa e eu acabo usando isso pra ajudar as pessoas nos projetos bastante. Corta pro Derek então, fala tu. Teu dia, hora por hora. É tudo que o Domeni falou, mais gerenciar pessoas. Só que eu trabalho no front-end. É por isso que eu nunca vou ser manager na minha vida. Vou ficar na vida de programador ali tranquilo. Não, mas assim, eu tenho bastante o meu time é bem grande. Ele cuida de toda a plataforma de front-end do Brex. Então, é website, é a dashboard web, é mobile app. Então, são 3 coisas relativamente grandes, e o nosso design system também. Grande parte do meu tempo é gasto em zoom out, que é a parte de estratégia, né, que o Domeni falou. A galera do meu time é muito boa, então eles estão resolvendo problemas muito específicos, só que quando o engenheiro está on the trenches, eles não estão zooming out pro big picture, né? Que é como é que as coisas pequenas se conectam juntas, né? Então, esse é onde eu gasto a maior parte do meu trabalho. É tipo, pô, tem uma galera refazendo a API. Já que você vai reescrever um negócio do zero aqui, por que você não usa API nova? Entendeu? Então, eu sei tudo que está acontecendo. Eu sou stalker, que nem o Domeni. Eu fico toda hora no Slack, lendo canal que eu não sou solicitado, para saber o que está acontecendo. Me metendo às vezes, caindo de paraquedas, falando arrumando briga, falando galera, isso aqui tá ruim. Esses são todos os problemas que vão acontecer se a gente continuar nessa direção. Tá aqui como é que a gente faz para não tomar essa direção agora e garantir que a gente resolve o problema antes dele acontecer, porque senão depois eu vou falar, eu avisei. Tem um caso bem específico na cabeça dele, pelo jeito. Não tem vários. Eu tô há 7 anos lá, eu avisei várias vezes. O mais recente não faz um mês. Então... Não faz uma semana. Então, é muito disso, assim, é meio que o zoom out, é tentar conectar as peças. Eu tenho muita reunião, eu prefiro estar no Zoom, diferente do Domeni, talvez eu não passe tanto tempo no Slack, porque eu sou meio keyboard warrior no Slack, então não funciona. Eu prefiro falar assim, galera, a gente tá nessa thread de 200 mensagens e a gente não sabe onde a gente está indo. Vamos botar um Zoom aqui e vamos resolver esse problema. Que é muito desbloquear, né? Esse negócio que o Domeni falou é muito importante, assim. Tem que ter gente na empresa que é esse lubrificante, né? Que chega ali naquela engrenagem que não está andando porque a galera está em parálise,
ou não sabe qual direção tomar e você facilita a tomada de decisão. Ou porque você tem autoridade, ou porque as pessoas realmente acreditam que você é uma pessoa que geralmente toma decisões boas. Que é o negócio do taste que a gente falou, que as pessoas confiam no seu taste, sabe? Então, essa coisa mais valiosa que eu posso fazer hoje, e como manager, geralmente esse é seu trabalho, mas a maior parte dos managers só conecta 2 pessoas para resolverem o problema. E para mim isso demora mais, então eu só resolvo o problema eu mesmo, porque eu nunca deixei de ser técnico, eu escrevo código ainda, eu não shippo código toda semana, obviamente, mas de tempo em tempo eu escrevo código. E para mim isso é importante também, estar com a mão na massa, porque toda vez que eu boto a mão na massa, essa massa às vezes é uma massa fecal, entendeu? e aí é o momento em que eu encontro o roadmap do meu time, que eu falei, galera, esse negócio tá fedendo, tá na hora da gente dar uma limpada, entendeu? E aí isso define qual que é o roadmap do meu time. Por exemplo, eu tava com dificuldade de rodar teste. Aí eu falei, galera, como é que vocês desenvolvem rodando teste? Ele falou, não roda. Eu falei, não pode, a gente tem que resolver isso agora. No semestre que vem, a gente já começou a trabalhar em resolver teste, entendeu? Porque essa é uma coisa mais importante de developer speed que a gente poderia estar fazendo e ninguém estava reclamando. Então, como uma boa pessoa que sabe reclamar, eu reclamei para eu mesmo e a gente resolveu o problema. É o Chief Front-End Reclamação Officer. Exatamente. Ô, Derek, Mando, você que é manager, você tá no mesmo esquema dos cargos do domínio ou é outro esquema de cargo? Os levels são os mesmos e as pay bands, faixas salariais são as mesmas. Então, por exemplo, o domain é senior staff, eu sou senior manager, que é um para um do outro. Então, a gente está no mesmo level, só que a diferença é que pessoas reportam para mim, mas não reportam para ele. Mas o pay é parecido. O pay é igual. Cara, então o domínio tá muito melhor que você. Porque ele não tem ninguém reportando pra Depende. ele. Não, depende. Acho que assim, o tempo que ele passa managing pessoas, lidando com isso, é o tempo que eu tô codando, entendeu? Eu acho que a outra parte, o que ele faz no front-end, eu faço muito na parte de back-end. É até interessante o quão parecido é o tanto de coisa, algumas coisas que a gente faz. E as pessoas me perguntam às vezes, por que que você... Ah, mas então por que que você é manager? Porque eu escrevo muito código no meu tempo livre. No meu tempo livre eu estou escrevendo código a maior parte do tempo. A pessoa, mas então por que você é manager? Eu falei, cara, porque eu não confio em ninguém mais fazer esse trabalho. Caralho, mano, que barato essa porra. Mano, que da hora. Galera, esse aí foi o que a gente conseguiu gravar. Brigadão aí, meus parceiros. Primeiro por vir pro meu casamento aí, vestir de Pokémon e tudo mais, por gravar esse episódio aí comigo. Espero que vocês tenham curtido aí. O episódio especial da Gnomo House sobre assuntos aleatórios de programadores, conhecimentos. Tropa que construiu o Brex aí, empresa maravilhosa. Espero que tenham curtido. Curte e subscribe. Tamo junto. Valeu.